Olá, seja muito bem-vindo a mais um EBD EAD. Você piscou e olha onde a gente está. Mudamos mais uma vez, estamos cada vez melhorando mais em relação ao áudio, ao vídeo, ao cenário, para que você possa absorver cada vez mais sobre aquilo que Deus tem falado no nosso coração e preparado para a gente aprender cada vez mais da sua palavra. Isso, a gente está cada dia pensando como que a gente pode fazer alguma coisa nova, como que a gente pode estar alcançando mais pessoas. E hoje nós estamos aqui na nossa casa, na Lagoinha Brasília, capital, para proporcionar uma experiência melhor para quem está nos acompanhando. Pessoas que têm sido tão fiéis toda segunda-feira aqui com a gente. E é isso aí, gente. Cada dia orem pela gente, porque nós temos grandes planos para esse mês e em breve vocês vão ficar sabendo. E você que está aí online, não se esquece de curtir esse vídeo, porque quanto mais você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai compartilhar com mais pessoas e envie esse link para todo mundo que você conhece. Não precisa nem ser daqui, pode ser da onde que for. Envie esse link e fala assim, olha, vai ter um bate-papo agora sobre jejum, tenho certeza que vai ser muito edificante. E também participa aqui nos nossos comentários, a gente vai estar acompanhando todos vocês que estão aí. Eu quero saber até quem já está aí conosco. E manda para o pessoal para vir. Quero saber também quem estava aqui na aula ontem. Vocês estavam aqui? O que você aprendeu de diferente? O que você ouviu aqui ontem na aula da EBD? Que você falou assim, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu pensava completamente diferente. Eu nem sabia que isso existia. Vai mandando aí para a gente nos comentários. E jejum é um assunto tão interessante, porque todo mundo sabe que é importante, mas as pessoas às vezes não param para ver por que ele é tão importante, onde na Bíblia está sobre isso. E o jejum a gente acaba aprendendo na experiência da igreja, né? Uma pessoa está jejuando e diz, como é que funciona? Ou então faz um jejum coletivo, o jejum de Daniel, o famoso jejum de Daniel, que às vezes as pessoas ficam com tantas dúvidas. Nós vamos falar de tudo isso aqui. Nessa noite, mande a sua pergunta. Nós vamos ter um prazer de buscar responder cada uma das perguntas que chegarem aqui para a gente no chat. E você contribui muito, porque o propósito disso aqui é esclarecer as dúvidas. Quanto mais dúvidas você colocar aí, melhor vai ficar o nosso conteúdo. Roberta, Dona Miriam, Graça, Rosângela, sejam muito bem-vindas. Oi e boa noite para vocês. E esse mês na EBD, nós estamos abordando um tema desde o mês passado, que são as disciplinas espirituais. Primeira aula foi disciplinas espirituais, segunda aula oração e terceira aula sobre jejum. E falando sobre disciplinas, uma coisa que nós começamos falando ontem, que nós estamos falando apenas de disciplina, de você ser uma pessoa disciplinada, ou de você ter hábitos saudáveis. A gente está falando de disciplinas espirituais, de práticas que você precisa ter na sua vida, que vão alcançar muito mais do que um nível natural, de alguém que é uma pessoa que tem boas práticas ou que tem bons hábitos, mas é algo que vai mover o céu, que vai mover o mundo espiritual para que você possa avançar cada vez mais, crescer. Deus fala sobre nós como filhos. E quem tem filho aqui sabe que você não quer o seu filho infantilizado o resto da vida. Que seu filho, eu tenho um caçula, né? Eu sempre neguei essa história de caçula. Né, não existe isso não. Filho é tudo igual, caçula não é mimado, porque eu era caçula por muito tempo. Depois eu me tornei irmã do meio. Mas eu achava que isso não existia, e hoje eu tenho um caçula e eu sei que eu mimo muito meu caçula. E por mais que eu queira que ele seja sempre o meu bebezinho e fico tentando postergar, eu quero que ele amadureça, eu quero que ele cresça, eu quero que ele seja uma pessoa independente, uma pessoa que se vira, que sabe lidar na vida. E todo pai deseja isso para o filho, e Deus deseja que nós amadureçamos, que nós sejamos filhos maduros, filhos que continuam tendo pai, que continuam dependendo e amando esse pai, mas que crescem cada vez mais na presença de Deus, que avançam cada vez mais em conhecer a vontade de Deus. E nós, quando crescemos, para crescer, a gente tem que ser treinado. Para crescer, a gente tem que andar um nível a mais. Eu tenho um amigo que uma vez falou para a gente o seguinte, né, que quando a gente converte, muita coisa funciona. Né? Você pega a Bíblia, vai ler a Bíblia lá, e você fala, ai, Deus, fala comigo. Aí você abre em qualquer lugar aqui e tal. E fala, meu Deus, eu abri, foi o versículo, não sei o quê. Depois de um tempo, isso já não funciona tanto da mesma forma. E a gente compara isso com uma criança. Né? Quando você tem um filho, bebê, ele chora, você faz tudo.
Você tira a roupa, coloca a roupa, troca a fralda, dá comida, você faz tudo porque ele não sabe falar, ele não sabe se comunicar, e você está ali para... Vamos! Agora, se meu filho tem 4 anos, 5 anos, fica... Eu falo, não, para de chorar. Fala, o que você quer? Você quer água? O que você quer? Porque ele precisa amadurecer. E a nossa vida com Deus, assim, algumas coisas vão funcionar no início da nossa jornada, mas Deus quer que a gente amadureça, que a gente avance. E nós avançamos, temos que avançar na nossa vida de oração, temos que avançar na nossa vida de jejum, temos que avançar na nossa vida de leitura e estudo da palavra. Tem um texto do livro, que até uma das alunas daqui da EBD destacou, falando sobre devocionais. É muito bom você ler devocional, muito bom você acordar todo dia ler um versículo. Mas, para amadurecer, a gente precisa dar um passo além. Para amadurecer, a gente precisa mergulhar mais profundo nas Escrituras. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino. É normal que crianças se comportem como crianças. A gente espera que a criança desfrute da infância dela. Só que, quando vai crescendo, aí a pessoa assume novas responsabilidades. Melhora a comunicação, começa a saber colocar melhor o que ela quer. Assim somos nós. No começo, como a pastora Natália falou, esperneia, chora, você tenta fazer tudo. Só que, quando você vai crescendo, Deus espera mais da gente. Deus quer que nós nos tornemos filhos maduros à semelhança de Jesus. Então, tem um momento da gente estar lá, papai, querido e tudo. E, claro, o carinho com Deus a gente sempre vai ter. Só que a maturidade, você vai começar a falar de Deus como uma pessoa já amadurecida, né? E é interessante que eu estava falando que muitas pessoas falam que filho dá muito trabalho, que é difícil ter filho e tal. Quando você para pensar, a maior parte da nossa experiência de pai e filho não é só na infância, principalmente na vida adulta, porque a infância vai ali até os 11 anos, 12 anos, dali para frente a adolescência e a fase adulta. Eu estou com 41 anos, vou fazer 42. Só ele fala a idade. Em breve. Eu não preciso. Eu sou muito mais nova que ele. Só isso que eu posso dizer. Não vai falar quanto mais nova. Mas é da mesma geração. Não é tão mais nova assim. E até perdi aqui o que eu estava falando. E você tem 40 anos. Não, essa parte eu lembro. Que você, o relacionamento com seus pais. Então, e relacionamento com os meus pais é uma coisa muito mais madura hoje em dia. Porque antes você é unidirecional. Quando você amadurece, fica bidirecional. Seu pai já te pede conselho, você já anda junto, você já ajuda seu pai muito mais. E até um versículo que às vezes a gente não se atenta muito, que é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a terra. Honrar pai e mãe fala muito mais do filho adulto do que do filho criança, porque o filho criança tem que obedecer ao pai. A honra é só quando você tem capacidade de honrar. Isso fala quando você já tem recursos, já tem meios para poder estar honrando seus pais. Então, a honra diz muito mais respeito a quando você já está maduro, que você consegue honrar seu pai. Antes, você só obedece. E é muito importante a gente estar amadurecendo assim. Crescendo em Deus. E falando sobre jejum, começamos ontem, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui, falando o que é jejum. E jejum necessariamente vai envolver não comer. Não é abstenção de qualquer coisa, não é deixar de fazer alguma coisa. Eu estou jejuando. Eu estou jejuando televisão. Eu estou jejuando filme. Não, você está fazendo um propósito. A gente até falou sobre voto, né? Que a gente tem uma certa resistência de falar voto, mas voto também é algo que nós fazemos. Voto é um compromisso que você faz com Deus. E isso é válido. Não estamos falando que não é válido, não. Agora, a gente só está ajustando a questão dos termos. Não, mas eu quero chamar de jejum de televisão. Ok, você pode querer chamar isso aqui de porta. Não vai ser porta, vai ser uma mesa. Mas a gente está, como escola bíblica, te ensinando o que significa jejum. E jejum necessariamente vai envolver a abstenção de alimentos, um tempo que você para de comer, ou total, ou alguma coisa, para buscar a Deus. O jejum bíblico é para buscar a Deus. Você pode fazer jejum com várias intenções, mas o jejum que Deus deseja, o jejum que a Bíblia nos ensina, tem que ter esse propósito, buscar o Senhor, se aprofundar nesse relacionamento com Ele. E toda vez que a gente se achega a Deus, Ele se achega a nós. Então, quando você jejua, suas orações vão ser respondidas, você vai ter mais discernimento, você vai ouvir a voz de Deus muito melhor. Agora, é a consequência do jejum. O propósito principal do jejum é buscar a Deus. E quando você busca a Deus, Deus recompensa aqueles que o buscam. Por isso que
você tem tanta resposta de oração, você tem tanta manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, depois de períodos de jejum. É porque você está buscando a Deus, Ele sempre recompensa quem o busca. E a gente não pode mistificar o jejum. O que é uma coisa mística? Uma coisa que você não entende, você não tem respostas para explicar aquilo, mas você sabe que quando você faz tal coisa, outra coisa acontece. Né? E parece que as duas não têm relação. Né? É a tal da superstição. Nossa, toda vez que eu faço assim, milagrosamente... Jejum não pode ser uma coisa mística, não pode ser uma superstição. Então, como é que eu faço para o jejum não ser um místico? Eu preciso entender como é que o jejum funciona. Então, vamos falar aqui. Qual é a relação de eu deixar de comer e Deus ouvir mais as minhas orações? A primeira coisa é que, quando você deixa de comer, que é uma necessidade fisiológica, nós precisamos de comida, nós precisamos de bebida para viver. Então, não é uma futilidade, é uma necessidade. Quando você deixa de comer para buscar a Deus, você está colocando o espiritual acima da coisa mais elementar da vida humana, que é a alimentação. Então, você está mostrando o quanto que você deseja se relacionar com Deus, e Deus é espírito. Você está buscando a Deus, abrindo mão de coisas naturais. E essa priorização, colocar Deus em primeiro lugar, é que atrai a presença dEle. Deus responde à fome. A gente está falando de jejum. Deus corresponde à nossa fome, e não à nossa necessidade. Deus corresponde ao nosso desejo por Ele. Então, quanto mais você desejar a presença de Deus, quanto mais você desejar estar com Ele, mais você vai ter dele. A Bíblia fala assim, vocês buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. É assim que a gente encontra a Deus. Por que o mundo tem tanta necessidade? Por que Deus não faz alguma coisa? Porque não é a necessidade que move a mão de Deus. Não é a nossa indignação que vai mover a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a nossa fé. E a nossa fé ela vai estar intimamente ligada ao tanto que a gente deseja, ao tanto que a gente busca, ao tanto que a gente se esforça. O esforço humano não substitui. A gente não conquista as coisas em Deus porque a gente está se sacrificando. Mas, quando a gente deseja intensamente, todas as outras coisas se tornam pequenas diante daquilo que, de fato, importa. Então, abrir mão de uma necessidade natural, e que não é pecado, porque a gente sempre pensa, não, eu não posso pecar, eu tenho que abrir mão dos erros, abrir mão do pecado, abrir mão das vontades carnais. Não é porque é errado, mas quando você abre mão de um direito para buscar a Deus, isso tem um poder nos céus que move os céus. É por isso que o deixar de comer vai mover a mão de Deus, porque algo espiritual está se movendo diante de um propósito, de algo que você se propõe a fazer de todo o coração. Sim. Tem uma diferença que é o arrependimento e a renúncia. Arrependimento é pecado. Se uma pessoa peca, ela tem que se arrepender. Ela errou, falhou, pede perdão, porque o sangue de Jesus é poderoso para purificar de todo o pecado. A renúncia já não fala de pecado, está falando de um direito que você abre mão para colocar um princípio espiritual em primeiro lugar. Quando você abre mão de um direito, aí você está renunciando. É um passo além do arrependimento. Porque o arrependimento, você pecou, rompeu o relacionamento com Deus. Então, você reata, você se arrepende, você volta à presença de Deus, você volta ao relacionamento com Deus. A renúncia não, você já tem um relacionamento com Deus, e você abre mão de direitos para buscar a Deus, para priorizar o reino de Deus. E isso tem um poder enorme, porque não está falando mais de estou em falta, estou precisando de Deus. Fala assim, olha, não estou cometendo nenhum pecado, mas estou abrindo mão por amor, porque eu desejo mais do Senhor. Então, arrependimento tem a ver com pecado, renúncia tem a ver com direito. Quando você aprende a renunciar, e o reino de Deus fala de renúncias. Quando você aprende a renunciar, você começa a crescer no reino de Deus. Você está abrindo mão de direitos, coisas que ninguém te pediu, ninguém exigiu, mas você, por amor, está oferecendo. E aí Deus vai derramar muito mais na sua vida. Perdão é uma renúncia. Você teria direito de uma justiça, você teria direito de que a pessoa se desculpasse, que te restituísse, só que você renuncia esse direito e você perdoa. E quando você renuncia, quando você perdoa, você se torna semelhante a Jesus. E, recentemente, nós temos acompanhado bastante casos de conflito, até em família, marido, mulher, e fica essa queda de braço, né? Quem está certo, quem vai pedir perdão primeiro. Gente, não vale a pena essa queda de braço. Nessa queda de braço, ganha quem perde. Quem cede primeiro é o vitorioso. E como o jejum nos ajuda nisso, né? Porque o jejum mortifica a nossa justiça própria, mortifica a nossa carne. Quando a gente mortifica, fica mais fácil pedir perdão, fica mais fácil, não, deixa de lado, você não me deve nada, você já está abrindo mão. Fica muito mais fácil ter uma vida no espírito quando você jejua, do que tendo uma vida sem jejum.
Então, fica a dica. Está com dificuldade de perdoar, está tendo essa necessidade de liberar seu coração em relação a alguém que te deve, vai jejuar. Você vai aprender a abrir mão e ser mais parecido com Jesus. Falamos sobre tipos de jejum, nós temos como jejuar, o que eu tenho que fazer, só parar de comer? Conta a história de quando você se converteu, que você queria fazer um jejum e você não sabia como fazer. Você falou assim, vou deixar de comer que eu não vou errar. Quando me converti, graças a Deus, foi numa igreja que tinha uma cultura de jejum e jejum coletivo. Então, vamos jejuar essa semana. Tinha uma semana da consagração, santificação. Tinha uma semana que todo mundo jejuava alguma coisa, né? Eu tinha acabado de me converter e eu estava vindo de tratamento, de quimioterapia. Então, assim, eu estava com o corpo, de uma certa forma, debilitado, né? Naturalmente falando. Aí uma irmã falou assim, vamos jejuar, eu vou jejuar Coca-Cola. Aí, quando ela falou jejuar Coca-Cola, eu pensei, mas eu acho que não tem Coca-Cola na Bíblia. Será que está certo isso? Eu não sabia, não fazia ideia, não estou dizendo que é errado, não. Como a gente viu, o jejum envolve alimento. Coca-Cola é um alimento. Ele era bebê ainda, gente. Eu tinha acabado de me converter, gente. Tinha, assim, 2 semanas que eu tinha me batizado. Então, tudo novidade para mim. Aí o Baldo falou, eu vou jejuar chocolate. Eu falei assim, tá, mas também não tem chocolate na Bíblia. Eu não sabia, gente, tá? Pode também jejuar chocolate. Aí eu falei assim, tá, então, como que eu faço para jejuar certo? Eu falei, bem, não vou comer nada. Bem, se eu não comer nada, com certeza eu acerto. E água? Ixi, água eu não sei. Se eu não beber água, eu também não erro. Então, não vou comer nada, nem beber nada. Então, o primeiro jejum que eu fiz na vida, eu não comi nada, nem bebi água. E fiquei um período, né? Um período, acho que foi, não sei, acho que até o almoço, até depois do almoço, não lembro ao certo, para não errar. Então, assim, se você abrir mão de tudo, com certeza você não erra. Mas agora, sim, a gente vai falar de jejuns mais específicos, jejum parcial, que também tem o seu lugar. Esse jejum que o Tiago fez é o que a gente nomeou ontem de jejum absoluto, não nós, né? Existe uma nomenclatura e a gente até falou, não se atém apenas aos nomes, é importante a gente entender o conceito. E o jejum absoluto, que é o jejum sem comida e sem água, ele é mencionado na Bíblia por Paulo. Paulo fala, nesses dias não comi nem bebi nada. E Esther, quando o povo estava ali em grande perigo, ela falou assim para o tio dela, falou, fala para o povo jejuar durante 3 dias, ninguém come nem bebe nada. Foi um jejum absoluto, como esse que o Tiago mencionou. O jejum total, que nós falamos, ou normal, é o que a gente mais vê mencionado na Bíblia, né? Que é o jejum de alimentos, só que você continua consumindo água. E esse jejum, você consegue fazer ele por mais tempo. O livro que nós recomendamos ontem, e queremos recomendar aqui para você também, é esse daqui, ó, A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Quando ele estava escrevendo esse livro, eu fiquei muito chocada com algo que eu nunca tinha visto. Ele estava já vindo de uma cultura de jejum na vida dele, e ele estava fazendo um jejum de 40 dias, e ele estava na academia. Aí, foi para mim, eu fiquei totalmente perplexa. Eu falei assim, eu nunca vi isso. E aqui no livro ele dá muitos detalhes sobre os benefícios disso. E o jejum de 40 dias, para mim, era uma coisa assim, muito inatingível, muito assim, isso aí quase só na Bíblia. Mas eu comecei a ver vários exemplos de pessoas que, de fato, jejuam 40 dias e os benefícios desse jejum. Para o seu corpo, muitos benefícios. Mas a gente está olhando para os principais benefícios espirituais. Então, muitas pessoas vão querer, olha, o jejum faz bem, é limpo, é um detox. Isso vai acontecer e Deus se planejou dessa forma. Ok, mas o nosso propósito não é esse. O nosso principal propósito é a nossa santificação. Então, esse jejum total, no qual você não se alimenta, mas bebe água, você consegue prolongar ele por muito mais tempo. Temos também o jejum parcial, que é o jejum que nós estamos fazendo aqui como Lagoinha, 100 dias, nós estamos fazendo 100 dias de jejum, começamos uma campanha, você está convidado a fazer parte. Nesses 100 dias foi sugerido que você tirasse alguma delícia do seu cardápio, e é um jejum parcial, porque você continua se alimentando, continua bebendo normalmente, mas algum item da sua dieta ou um grupo de itens da sua dieta, eles são retirados. E agora a gente vai falar um pouquinho de um jejum parcial na Bíblia, que é o mais famoso, né? É o jejum de Daniel. Foi dado esse nome, jejum de Daniel. Eu acho que é o único jejum que tem nome, né? Eu queria ver, eu falei que tinha, vamos fazer o jejum de Paulo? Esse aí é radical. Vamos fazer o jejum de Jesus? Mas o jejum de Daniel é muito famoso. Geralmente, as pessoas ficam durante 21 dias comendo apenas frutos da terra.
Indo para a parte assim mais teológica, mais bíblica, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, bem rapidamente, porque em Daniel tem 2 textos que falam sobre a abstenção de alimentos. Nos primeiros capítulos, ali quando Daniel chega na corte do rei, e ali para o capítulo 10, né, que ele faz um outro jejum, no qual ele está buscando ao Senhor, no qual ele está ali num período de oração. E, falando dos primeiros capítulos, quando ele chega ali na corte do rei e pede para que o rei, que ele não coma da mesa do rei, mas que ele possa comer apenas dos frutos da terra, é interessante a gente observar, porque ali envolvia algo além de um propósito de não comer. Envolvia uma questão que estava ferindo a lei de Moisés, a qual Daniel estava sujeito. Porque a mesa do rei tinha comidas que eram proibidas aos judeus consumirem, e também tinha comidas sacrificadas aos ídolos. E era disso que Daniel estava querendo se abster. Isso. Daniel, quando ele juntou os seus amigos, né? Eu sempre lembro do Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas é o Misael, Ananias e Azarias. Eu nem falo para não errar, porque vocês já conheceram minha fama aí. Quando eu vou, eu já troquei o nome do Mordecai e já coloquei Moisés na arca, gente. Então, não é porque eu não sei, não, gente, é porque realmente eu troco as coisas. Então, ao vivo aqui, eu não vou me arriscar. E o judeu, ele tem uma alimentação muito restrita. O judeu, por exemplo, ele não come camarão, ele não come peixe de couro, ele não come lagosta, ele não come carne de porco, é até famoso. Foi uma coisa até engraçada, né? Quando a gente foi para Israel a primeira vez, aí a gente saiu para comer uma pizza. Aí eu cheguei lá na pizzaria, aquelas pizzas assim que você come em pé mesmo, pega a fatia. Aí eu cheguei para o senhor, tá querendo uma pizza, quer de quê ele? Eu quero de pepperoni. O judeu aí quase ele olhou expulsou assim, o Thiago da pizzaria. Aí eu, desculpa, perdão, não sabia. Eu falei assim, então eu quero uma pizza de frango. Ele, não vende isso aqui também não. Aí eu não entendi. Porque o judeu, ele não mistura leite com algum animal de sangue quente. Para você ver, não tem estrogonofe. O judeu não come estrogonofe, por exemplo. Ele não mistura coisa derivada de leite com carne. Então, é a comida pizza, kosher ou kasher. Né? É, comida kasher que chama. Então, quando fala que ele não queria se contaminar, gente, comer não se contamina, né? Então, ele estava falando de um tipo de comida que ia tirar ele do voto dele de ser judeu, né? De seguir a lei de Moisés. Então, por isso que ele abriu mão de todas as comidas lá do rei. E isso daí ele não fez apenas por aquele período de experiência de 10 dias. A vida toda de Daniel foi comendo coisas que não eram proibidas pela lei. Não foi só um período da vida dele. A vida dele toda ele viveu sem comer. Talvez não tão restrito, não sei se mais para frente ele arranjou umas ovelhinhas lá, caché, mas ele não podia comer as comidas se não fosse segundo o que está escrito lá em Levítico. É uma coisa para parar para pensar. Será que depois dos 3 anos ele começou a comer comida sacrificada aos ídolos? Que era errado? Não alguma. Então, é bom a gente começar a raciocinar, né? E não tem problema a gente pensar por um tempo de um jeito, né? É isso que a gente está falando de profundidade, de amadurecimento. Você vai aprofundando na palavra, você vai parando para pensar, falar, opa, isso aqui eu acho que está diferente. Teve, sim, um tempo de experiência. Ele falou assim, porque o fiscal falou, eu não posso fazer isso, dar uma alimentação diferente. O rei vai chegar, vai ver que vocês estão fracos, vai brigar comigo. Aí ele falou assim, não, então faz um teste. Se depois desse teste a gente estiver bem, Daniel sabia quem era o Deus dele, né? Se depois desse teste a gente estiver bem, a gente continua. E assim, continuar, Deus honrou. Mas em Daniel, capítulo 10, tem um jejum. Que esse é o de 21 dias, que fala que Daniel afligiu a sua alma e ele não provou nada desejável, não provou vinho, então ele estava se consagrando, ele estava buscando Deus. Então, ele fez uma restrição maior ainda, que aí seria esse jejum. Na maioria das vezes, quando as pessoas falam de jejum de Daniel, eles pegam lá o que Daniel fez lá no capítulo 1, que é uma coisa até mais restrita do que a alimentação kosher, porque na Babilônia não devia ter tantas coisas que ele podia comer assim. Porque até a posição que você mata o animal é importante para o judeu. Então, um judeu ele vai comer uma carne de animal que é morto segundo as regras kasher.
O muçulmano também tem isso, porque o muçulmano imita tudo que o judeu e o cristão faz, né? Então, o muçulmano também. E aqui no Brasil, por exemplo, quando essas grandes frigoríficos, JBS, por exemplo, vai exportar carne para o mundo árabe, para o mundo judeu, tem um fiscal para ver se o animal está sendo morto segundo as prescrições da religião, seja o judaísmo, seja o islamismo. Para você ver como que eles levam isso a sério, né? Aí junta os 21 dias de Daniel com aquela alimentação vegetariana ou vegana, nem sei como seria. Aí acaba dizendo, o jejum de Daniel é isso. E é bom, faça. Só que como que foi construído esse jejum de Daniel foi pegando algo que está lá no capítulo 1 com o que está lá no capítulo 10. Independente do nome que você chame, você precisa saber o que você está fazendo, para não ficar roubando também, né? A gente fala assim, vou fazer o jejum de Daniel, que é só os frutos da terra. Então, é fácil, né, gente? Fruto da terra, é tomate, é batata, é abóbora, não tem muita dificuldade. Só que a gente começa a querer arranjar, né? O chocolate é do cacau. Então, o chocolate vai, né? Vamos tomar... Está igual uma amiga minha tinha uma filhinha bem pequenininha e a avó foi com ela no mercado. Aí, a menina tinha menos de 2 anos, né? Aí, quando chegou lá, ela viu a mãe dela dando Fanta-uva para a filha dela. Ela, mãe, pelo amor de Deus, você está dando refrigerante para a menina não bebe refrigerante. Mas é de fruta. Então, você vai lá, não, a Fanta-uva é fruta. Não. Gente, o mais importante é não perder o propósito. Se o propósito é você sacrificar as coisas gostosas, os seus desejos, para que você vai ficar roubando? Né? E o importante do jejum de Daniel é isso. Qual que é o jeito certo e errado? Não tem jeito certo e errado. Vai do que você se propôs a fazer neste jejum. Então, a gente está falando assim, qual que é a regra para fazer o jejum de Daniel? Não é disso que a gente está falando. Agora, muitas pessoas acabam fazendo, quem está buscando fazer mais ou menos como está lá no livro de Daniel, evitar industrializados, comer só coisas que o preparo seja simples. Então, as pessoas acabam indo mais para esse caminho. Então, come mais folhas, mais vegetal, aí, sei lá, come glúten, come soja, vai mais para esse caminho, assim. Mas não tem qual que é a regra. Não, você pode fazer um propósito de 21 dias e tirar, não sei, a carne da sua alimentação, ou então, sei lá, carne vermelha, ou então tirar carne, mais alguma outra coisa, uma sobremesa, que às vezes você come tanto, ou suco, beber só água. Tem várias formas que você pode estar fazendo. A forma como as pessoas, na maioria das vezes que eu já vi fazendo, já fiz também, é abrir mão de industrializados e comer uma comida mais simples, com posse de vegetais. O importante é você saber o que você se propôs a fazer, para você não ficar com aquele sentimento de falta ou de dúvida o tempo todo. Né? E entender que você tem que conservar o propósito inicial, que é realmente, mas eu vou ficar com dor de cabeça. Vai, porque você está sem comer, o corpo está acostumado com isso, ele vai gritar e você vai sujeitar ele à vontade de Deus. Mas eu vou ficar com fome. Fica com fome. Gente, uma coisa, não é errado sentir fome quando você está de jejum. Eu ficava com peso na consciência, eu tinha fazer jejum, eu ficava com fome, eu não posso sentir fome. Não posso. Como não? Eu vou sentir fome, sim. Está ali trabalhando no meu corpo. Né? E o jejum parcial, às vezes, é o que vai mais causar alguns conflitos. Então, antes de começar o jejum, já defina o que você vai fazer. Né? E se tiver conflito na hora, faz igual o Tiago falou do primeiro jejum aqui, o pastor Tiago. Vai para o que vai dar menos chance de erro. O sorvete. Sempre era uma dúvida para mim, fazer jejum só de líquido. Pode tomar sorvete? Aí, se tiver derretido, pode, que você está bebendo. Ou senão a pessoa pega lá arroz, feijão, carne, bate tudo no liquidificador e é o almoço dela. Então, assim, mantenha a motivação do seu coração no lugar certo. E o último tipo de jejum que a gente falou ontem foi o jejum sobrenatural, que é o jejum sem água, sem comida, por mais tempo que a estrutura humana é capaz de aguentar. O jejum de Moisés foi assim, o jejum de Elias foi assim, e a gente está te dando exemplos bíblicos, mas isso não quer dizer que não existam exemplos reais de pessoas reais. Quer dizer, essas pessoas foram reais, mas de pessoas nos tempos de hoje, que jejuaram dessa forma também. Tem um livro do irmão Yun, O Homem do Céu, ele conta um testemunho de um jejum sobrenatural que ele fez. Então, Deus continua fazendo. Né? Nós não acreditamos... Mais de 70 dias. Mais de 70 dias de jejum. São 2 livros, né? O Homem do Céu e Águas que Purificam. É como se um fosse continuação do outro. Irmão Yun. Se você ainda não ouviu falar sobre ele... Ele é um chinês, que aí depois ele foi refugiado na Alemanha, e ele estava sendo muito perseguido pelo regime chinês, e ele foi colocado na cadeia,
e ele parou de comer e de beber. Aí depois ele falou, olha, na verdade, eu não queria mais viver. Ele falou assim, Senhor, me leva. Ele parou de comer, não vou me entregar. Ele explica isso no segundo livro. Aí foi passando 1 dia, 2 dias, 10 dias, tudo. Ele falou assim, gente, isso aqui é de Deus, não tem condição de continuar vivo. Aí ele começou a entender que Deus tinha um propósito para a vida dele. Ele fala que foram 74 dias sem comer nem beber nada. E no último dia teve uma experiência poderosa, que ele foi liberto da prisão, passou no meio da prisão, que nem relata lá no livro de Atos, quando Pedro foi liberto, e foi algo sobrenatural. E ele já esteve até aqui em Brasília, testemunhando alguns anos atrás. É um livro que vale muito a pena, né? O Irmão Yum, o homem que veio do céu. Isso aí. E o que a gente gostaria também muito de falar hoje, a gente já contou aqui algumas experiências nossas, mas nós estamos aqui com 2 convidadas muito especiais, as irmãs igreja. E, gente, igreja não é só para salvar no telefone. A primeira vez que eu fui salvar o telefone da Isa, eu falei assim, gente, já está pronto, né? Porque geralmente a gente coloca assim, Roberta da igreja, né? Gabi da igreja. Eu fui salvar o telefone da Isa, já estava assim, Isa, igreja, estava pronto. Mas é o sobrenome. Tinha um quadro que falava assim, os predestinados, que eram pessoas que tinham o sobrenome vinculada à profissão que eles tinham. Eu falei, gente, é um predestinado. E essa família aqui é uma predestinada a ser do Senhor Jesus. Isa, Marinalva, sejam muito bem-vindas ao nosso EBD EAD. Se apresenta, Isa, para a gente, fala um pouquinho quem é a Isa. Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui. Nossa, hoje, quando eu ouvi a mensagem da Nath, da pastora Natália, eu achei até que eu falei assim, nossa, deve ter acontecido alguma coisa. Quando eu ouvi, eu falei assim, não, eu estava no meio, eu estava já chegando na casa dela, e eu falei assim, não, então vou falar com elas para a gente, né, dar a resposta. E nós estamos aqui, é um prazer muito grande sempre falar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, né? E jejum é algo que nos move. Jejum é algo... aliás, nós estamos de jejum, né? 100 dias aí, e o Asaf também está, tá, gente? Quem é o Asaf? Fala aí. O Asaf é o meu filho, ele tem 10 anos. E eu quero até começar. Posso começar falando de um jejum? Pode. Que nós fizemos no Yom Kippur. E com 4 anos de idade, eu falei assim, você também vai entrar. E ele olhou para mim e falou assim, eu? Vem cá, Asaf. E ele não entendia nada. E eu peguei e falei para ele exatamente isso. Eu expliquei para ele, com a idade dele, era o jejum, mas o jejum do Asaf foi o quê? Você lembra que a mãe conversou até semana passada com você? Fala aí. Lembro, eu falei bem assim, eu vou fazer jejum de chiquete. Tá bom, mamãe, então eu vou fazer de chiquete. Ele fez de chiquete e chocolate. Então, ele fez também ali junto com a gente, e foi um momento muito maravilhoso, né? Onde Deus realmente deu palavra. E, diante disso, de tanto jejum, foi no meu chamado, né? Eu entendi isso desde quando eu me converti. Então, quando eu me converti, eu já entrei nesse propósito de jejum. Também fiz muitos jejuns assim, sem saber, né? Sem saber como fazer, e a gente vai, e é bom, o melhor disso é que o Espírito Santo vai nos conduzindo. Mesmo a gente sem saber, eu também abri a Bíblia e falava, fala comigo hoje, Senhor, porque meu jejum vai ser de tal hora a tal hora. Aí botava o dedinho, e dava certo. Mas hoje não dá mais. Hoje cai em cada coisa que eu digo, não vou ler isso aqui, não. Então, não dá mais. Tem uma piada que conta, né, que falou que Judas saiu e foi se enforcar. Eu falei, não, essa palavra não é para mim, não. Aí vai abrir de novo, vai cair lá. Vá você e faça o mesmo. Cuidado. Então, hoje não dá certo, né? Porque hoje nós já estamos, né, maduros, somos crentes, né? Graças a Deus, caminhando na palavra. Então, a gente tem já essa sensibilidade, essa intimidade com o Espírito Santo. Mas eu quero falar de um jejum que eu ia comer. Estava com o prato pronto. E quando eu fui comer, porque estava tendo um almoço na casa da minha mãe, o Senhor me pediu, naquele momento, quando eu estava levando, e o Senhor disse, eu quero 40 dias de jejum, de água e pão. E essa voz não é de Deus, com um prato desse tamanho. E eu fiquei parada na mesa, e eu não conseguia entender aquilo, e a lágrima começou a correr sozinha, ela pulava, e eu não sabia se eu estava chorando, porque estava ouvindo a voz de Deus, ou se era por causa do prato que eu tinha que deixar, porque eu estava com muita fome.
Eu tinha voltado de uma consagração, então eu estava com muita fome. E ali, realmente, eu parei, fechei o olho e o Senhor falou de novo comigo. Naquela hora, eu empurrei o prato para frente. A minha mãe, o que foi? Eu falei, eu vou orar. Aí eu só levantei, fui para o quarto. E ali, eu fiz, naquele momento, aquele voto com Deus, de 40 dias, no pão e água. E eu trabalhava, então era muito difícil, porque no momento da refeição, no café da manhã, eu ficava no quarto, levava um copo com água e um pão. Pão, não é pão recheado não, tá, gente? É pão Não seco. é croissant, com Nutella. Não, era só o pão de sal. Sonho é pão, Não, né? só o pãozinho mesmo, lá, colocava ali em cima do copo, e ali eu me prostrava e ficava aquele tempo, eu tirava aquele tempo de oração e fazia aquele jejum. E durante aqueles 40 dias, com um caderno, eu anotava aquilo que Deus me deu muita palavra, muitos sonhos. E então, assim, eu voltava para o trabalho, na hora do almoço, na hora da janta, na madrugada. Todos tinham o mesmo, foram 40 dias. Até 10 dias, eu sentia muito. Eu senti cãibra no estômago. Chegou, assim, a ter que fazer massagem e tudo. Mas depois disso, com 20 dias, eu queria continuar. Quando deu os 40 dias, eu não queria parar, eu queria continuar. Sabe? Então, assim, e é isso que Deus faz, essa graça, né? Essa graça de Deus sobre nós. Então, é muito fortalecedor. Tremendo, Isa. Glória a Deus. Falei, amor, que era para chamar as duas. Marinalva, se apresenta para a gente também. Boa noite. É muito bom também estar com vocês. Muito obrigada, pastor e pastora. Quando a Isa me falou que a pastora... Mais perto, mais. Okay. Quando a Isa falou que a pastora estava convidando a gente, mas o pastor Tiago, eu pensei assim, eu disse, vamos, né? Vamos. Eu creio que é o Senhor, né? Porque quando vem um convite assim, o Senhor diz que é para a gente ir, né? Não é para dizer não. Não é? Eis-me aqui. E eu sou Marinalva, né? Não sei se tem alguém que não me conhece. E eu sou missionária, né? Eu sou missionária da Jocum. Eu morei na Jocum 13 anos. Mas antes, né? Quando eu me converti, eu comecei também a fazer jejum, né? Comecei a fazer jejum e eu aprendi errado, gente, o jejum. Aprendi que eu era para me pedir, fazer jejum para me pedir um carro, para me pedir uma casa, né? Para me pedir uma carteira de motorista. Até hoje eu não sei dirigir. Não tenho uma casa. O jejum que não funciona. Não tenho uma casa, né? Não tenho um carro, porque eu não sei dirigir. Mas eu comecei a aprender com Isaías 58, né, sobre o jejum. Eu comecei a ler, quando eu estava lendo Isaías, aí diz assim, o jejum dizia assim, Deus não quer que a gente aponte dedo, Deus não quer que a gente julgue, Deus não quer. Eu digo, meu Deus, aí eu disse, eu estou fazendo tudo errado, né? Eu aprendi a fazer jejum que podia fazer um monte de coisa e era errado, né? Aprendi muita coisa errada, mas graças a Deus o Senhor foi mostrando. Agora, um jejum, teve um jejum que me impactou muito, que foi o jejum de Esté, né? O Senhor estava me chamando para a missão e Ele falava para mim que o meu chamado é missão. Aí, então, Ele disse que eu ia rodar o mundo. Eu digo, mas essa pessoa aqui, como é que eu vou rodar o mundo? Assim mesmo, né? E aí o Senhor disse assim, eu me arrumei eu fui para a praia, eu e as minhas irmãs, né? A gente foi à praia e no caminho o Senhor disse assim, você vai chegar lá na praia, vai fazer o jejum de Esté. Eu digo, o quê? Na praia? A gente ia passar 20 dias na praia. E aí, quando chegou lá na praia, né, eu entrei de jejum. 3 dias fiquei dentro do quarto. E o Senhor disse que era porque Ele queria algo de mim, que Ele estava me chamando para a missão, e eu precisava sair da igreja que eu estava. E ele disse, eu quero que você faça esse jejum e eu vou levantar o cetro para você. Assim mesmo. Eu achei muito forte e eu fiz esse jejum. Quando eu cheguei da praia,
o Senhor disse... Aí eu me converti na igreja metodista e estava na igreja metodista. Aí eu comecei a me sentir meu corpo todo doendo. Parece que tinha passado aquele extrator do rolo que eles fazem assim para amassar. Eu sentia meu corpo assim. E eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer? Aí o Senhor falou comigo, hoje você vai falar com o pastor e vai dizer que você vai sair da igreja. Assim mesmo, eu vi audível a voz do Espírito Santo. Eu comecei a me tremer, eu digo, meu Deus, como é que eu vou chegar lá para o pastor e dizer que eu vou sair da igreja? Senhor, para onde é que eu vou? O Senhor não me disse para onde eu vou. E o Senhor disse, mas você vai falar com o pastor. E daí eu fui para o culto. Depois do culto, aí veio um casal de amigos, mas não, eu quero falar com você. Eu disse, agora eu não posso. E esse casal de amigos disse assim, olhou um para o outro e disse assim, ela vai sair hoje da igreja. Assim mesmo. E aí, eu, nesse jejum que o Senhor estava dizendo que eu ia falar com o pastor, eu disse, Senhor, pois eu vou dizer isso para o pastor, e ele vai me abençoar, ele não vai me julgar, e ele vai me abençoar para eu sair da igreja. E foi exatamente tudo que eu tinha falado com Deus. Uau! Foi. E aí o pastor só disse uma coisa assim, Marinalva, eu estou preocupado porque você não sabe para onde você vai, mas se não der certo, volte. Tá bom? A porta está aberta para você. Eu, tá bom, nunca voltei até hoje. Então deu certo, né? Deu certo. Então, esse jejum para mim foi impactante, o jejum da Esther, né? De ouvir assim, audível, Deus falando. E aí depois ele levantou 7 dias depois, também... Passaram-se 7 dias, quando eu cheguei da praia, e o Senhor disse assim, estou eu levantando o cetro para você. Assim mesmo, eu fiquei assim, impactada. Glória a Deus. E aí o Senhor mandou ir para outra igreja, e era uma igreja que eu disse, Senhor, eu nunca quero ir, eu quero ir para a presbiteriana, eu quero ir para outra batista, mas, Senhor, eu não quero ir para uma Assembleia de Deus. E o Senhor disse assim, pois é para lá que você vai. Esse é o segredo de conseguir as coisas que você faz. Deus, isso aqui nunca, jamais. O que você falava quando você estava doente? Que você não ia ser pastor nunca. É porque tinha uma coisa, eu fui criado em igreja, já contei minha história aqui, eu fui criado em igreja, mas eu não tive a experiência de nascer de novo, né? Tive o impacto da palavra e tudo, mas me desviei com 14 anos. E uma coisa que eu tinha para mim era o seguinte, né? Que 2 coisas que eu não queria ser na vida. Era... pastor e professor. eu achava assim, gente, se nada funcionar na vida, as pessoas só vai ser professor e pastor se nada der certo na vida dela, né? E você vê como é que as coisas acontecem, né? Deus te deu os dois de uma vez só. Não, e outra... Quebrar os preconceitos. Gente, meu aniversário é dia 16 de outubro. Dia 16 de outubro é um dia depois do dia 15 de outubro, que é o dia do professor. Porque minha mãe não queria que eu nascesse no dia do professor. Então, ela falou assim, marca cesárea para 00:15, que meu filho não vai ser professor. Não funcionou, não sogra. adianta, gente. quando Deus tem o chamado, nisso Jonas, daí, né? não Foge do adianta. chamado, ele vai te encontrar. E uma coisa tremenda que eu vi de vocês duas é como que o jejum serve para mudar a gente de posição. Porque o jejum... você rompe. Jesus, para começar o ministério dele, ele começou jejuando. Moisés, para ser o grande líder de Israel, para conduzir o povo todinho na peregrinação, estava jejuando. Então, como que Deus muda o paradigma de uma pessoa depois de um período de jejum, e um jejum consistente, um jejum intencional, e um jejum mesmo que te custe, algo e direcionado por Deus. Porque Deus te direciona, porque tem jejum que a gente oferece para Deus, tem jejum que Deus vai lá e te chama. Fala assim, olha, eu quero que você jejue. E às vezes você não faz nem ideia. Quando o nosso mais velho foi nascer, a Natália já estava de 9 meses e assim, a gente estava esperando para ser um parto natural e estava aguardando. Aí, quando foi no domingo, depois do culto, Deus falou comigo assim, você vai jejuar amanhã. Amém. Ok, fui lá, fui jejuar, e jejum para mim eu só tomo água, né? Em regra é assim. Aí eu estava jejuando, aí quando foi mais ou menos umas 11 horas da manhã, uma tia minha me liga e falou assim, Tiago, eu estava querendo convidar os pastores para ir para uma churrascaria, eu queria que você e a Natália fossem juntos. Pode deixar que eu pago para todo mundo. Quem é mais antigo aqui em Brasília era no Porcão, gente. Só, nada mais, nada menos.
E o Tiago de jejum. Aí eu falei assim... E a vontade de tudo bem. entregar o jejum? Eu falei, não, tudo bem. Aí eu fui lá, convidei todo mundo e estava lá eu, lá no porcão, tomando água. Nenhum alfacezinho, só tomando água. Aí foi lá e tudo passou o dia. No outro dia eu acordei, era umas 6 da manhã. Quando eu ia entregar o jejum, aí o Espírito Santo falou comigo, continua em jejum. Aí até a hora do almoço, eu, tá bom. Fui para o trabalho. E nisso daí, num dia antes, a médica, a gente tinha feito um exame, e a médica falou que o nosso mais velho, o Mateus, não ia nascer de parto natural de jeito nenhum, que ele era grande, não estava encaixado, não tinha dilatação. Falou assim, ó, não tem como, a Natália não ia ter força. Falou um monte de coisa. E a Natália já perdoou. E tá bom. Aí, quando foi mais ou menos umas 9 horas da manhã, a Natália me liga gritando, falou assim, volta para casa que eu estou sentindo dor. Falei, volta rápido. Aí, quando eu voltei, a Natália estava largada no chão, com dor de parto, e a gente juntou tudo e tal, saímos correndo para o hospital. E nisso aí você não sabe o que fazer, né? Eu fui orando, né? Orando no Espírito, o caminho todo até chegar no hospital. Aí depois, quando chegou, a gente estava esperando falar com a médica que acompanhou ela não atendia de jeito nenhum, e eu lá do lado dela orando, e lá na sala do pré-parto, foi uma coisa assim impressionante, que eu só tive uma vez. De uma hora para outra, Jesus entrou naquele lugar. Mas, assim, Jesus ele é onipresente, mas assim, a manifestação dele ali. E o ambiente mudou. E eu comecei a chorar, e falei assim, amor, Jesus está aqui. Jesus está aqui, vai dar tudo certo. E eu chorando, aquela convicção. E, gente, foi uma gravidez super tranquila. Assim, super tranquila, não tive nenhuma intercorrência. Eu estava na faculdade, eu fui para a faculdade até a semana anterior. Eu apresentei minha mamografia uma semana antes do Mateus nascer. Então, estava tudo bem, não tinha assim, aquela coisa, é um parto de risco. Tal. Nada, estava tudo super tranquilo. Né? E um detalhe é que a gente teve algumas divergências com a médica que acompanhava, e, quando eu estava ali para os 7 meses, eu comecei a orar pela plantonista. Falei assim, Deus, prepara a plantonista que vai receber a gente. Eu quero que seja uma mulher e que ela me trate bem. E, assim, virou uma amiga, né? Maravilhosa. E foi a pessoa que nos recebeu lá. Não, e teve várias outras coisas também, né? Porque logo depois que a gente saiu do exame, que a médica falou que o Mateus não ia nascer, eu falei assim, amor, essa foi a palavra dela, mas a última palavra de Deus. E no fim daquele dia, né? Foi numa segunda-feira, Deus deu uma palavra que o Mateuzinho ele ia dar força e o Mateus ia nascer de parto natural. E no outro dia de manhã ela entrou em trabalho de parto. Mas aí foi aquela situação, e na hora do Mateus sair, o Mateus ficou preso, e ele não conseguia nascer, e quando ele nasceu, ele estava sem reflexo nenhum, ele não estava respirando, ele estava roxo, preto, e os médicos desesperados foram tentar reanimar ele, nada funcionava. Aí eu fui atrás, comecei a orar, aí eu liguei para um pastor amigo meu, ele orou a mesma oração que eu estava orando, para Deus soprar fôlego de vida. Depois, quando eu voltei lá para a sala de recuperação, a pele dele já estava rosa, mas ele estava sem reflexo nenhum. Me expulsaram da sala, eu liguei para um outro amigo meu, pastor, e falou assim, Tiago, esse menino é uma bênção, e Satanás não vai roubar essa bênção de vocês. Aí, quando eu desliguei o telefone, eu falei assim, eu já falei com Deus, vou falar com o diabo. Eu falei assim, Satanás, você solta meu filho e devolve tudo que você tentou roubar. Eu voltei, abriu uma fresta, assim, era aquelas potes de correr, né? Abriu uma fresta. Quando eu pisei dentro da sala, o Mateus abriu o olho e começou a chorar. Os médicos tomaram um susto, voaram para cima dele, fizeram o procedimento, levaram correndo para a UTI, não falaram nada. Resumindo a história, quando a gente foi ver o Mateus no outro dia, o médico falou o seguinte, olha, foi muito difícil o parto, a gente não sabe por que ele voltou, mas depois que ele voltou, ele age como uma criança normal, e a gente sabe que ele está bem, está tudo bem, vocês podem levar ele para uma casa. E a gente entendeu o que Deus estava fazendo, né? A necessidade do jejum ali naquele momento, da obediência. E Deus nos chama. Você sabe quando Deus está chamando, né? E o melhor é obedecer, gente, porque a gente não fazia ideia. Eu falei, a minha gestação foi totalmente normal, 100% saudável. A gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe, e Ele quer nos preparar para isso. E olha só, falando do jejum de 40 dias, quando Deus me chamou, eu não sabia por que Ele estava querendo esse jejum. E eu só obedeci. E depois disso, foi quando Deus abriu as portas para a missão. Né? Depois desse jejum, eu fazia um congresso aqui em Brasília chamado Clamor pelas Nações.
Era um A congresso gente foi anual. para a escola do clamor, a gente fez. Fez também. E o Robortella, né? Bênção demais. Vamos trazer o Nossa. Robortella aqui, né? Opa, glória a Deus. E aí, Deus, eu fazia esse clamor pelas nações, e a gente tinha, era sempre em agosto, né? E depois disso, Deus rompeu. Eu fui para as nações, Deus aí firmou meu chamado. Aí, naquele congresso, eu chamei um pastor de São Paulo, pastor Rogério. E o pastor Rogério, eu estava, né? Eu lembro que eu estava assim, já tinha passado a palavra para ele. Eu estava mais ou menos um pouco atrás, assim, e ele perguntou se podia descer no meio na igreja, porque ele gostava de pregar andando, tal. E a gente deixou ele ficar livre. Falei, para a casa do pai, né? E ele foi, e quando ele chegou no meio da igreja, ele olhou e disse, não, eu tenho que voltar. E ele olhou para mim e disse assim, aí ele olhou e falou assim, jovem, fica de pé. Porque Deus quer falar com você de pé. E ele manda eu perguntar, suas malas estão prontas? Aí eu fiquei olhando, né? Eu disse, geralmente Deus pergunta, ele não quer resposta. E eu falei, eu não vou responder, que eu não sou boba. Eu fiquei olhando para ele. E ele disse, o Senhor está perguntando, vou perguntar de novo, suas malas estão prontas? Mas naquele momento eu senti aquele ímpeto e disse, sim, estão prontas. Ele disse, então o país é Guiné-Bissau. Por quê? Porque durante todo esse jejum, eu abria um mapa no chão, eu deitava em cima, ficava com um globo na mão e a Bíblia na outra. E eu declarava aquilo, e orava muito em línguas, e declarava, e rodava aquele globo, e dizia, Senhor, eu não sei, eu sei que é a África, porque eu já tinha ido à Índia, eu já tinha ido ao Nepal, mas o Senhor tinha me chamado, porque eu tinha sonhos falando em dialetos, eu tinha sonho falando línguas africanas, então o chamado era muito forte. E aí, quando eu coloquei, que eu virei o globo, eu perguntava assim, a África é muito grande, para onde eu vou? E eu virava o globo e dizia, para onde eu vou? E eu não tinha resposta de Deus, né? E depois desse jejum de 40 dias, Deus ele falou exatamente. Então, meses depois, eu já estava com a mala pronta e voando para Guiné-Bissau. Glória a Deus. É melhor obedecer. É melhor obedecer. E é muito bom a gente ouvir as histórias que dão certo, né? A gente ouvir os testemunhos, que isso nos motiva. Foram 40 dias de jejum e oração, por isso eu vim com as calças rasgadas, para vocês verem o Rasgou as tanto que eu calças, jejuo e oro. tanto de oração. Eu vou contar. A Isa chegou aqui e falou, Nath, só vai filmar da cintura para cima, né? Que eu vim direto do trabalho. Eu falei, Isa, você tá com a história pronta. Mulher de oração aqui, ó, orou tanto que até o joelho rasgou. Mas as histórias que dão certo nos inspiram e nos motivam a fazer. Mas a gente sabe que no meio da jornada tem intercorrências. Opa. Esses dias, a Marina Alva contou. E esses dias eu estava falando com uma amiga, eu falei, não, porque um dia Deus falou assim comigo. Deus falou assim, nossa, mas Deus não fala assim comigo, não. Eu falei, não, amiga, porque depois que a gente sabe que era Deus falando, fica lindo de contar. Te fala, gente, né? Porque Deus. Mas na hora que Deus fala, nem sempre você tem certeza. É assim, né? Essa voz não é de Deus, não. Não, será? Não, acho que não. Mas você vai começando a ter intimidade com essa voz e vai tomando passos de obediência. Aí você vê concretizando. Mas eu queria perguntar para vocês, qual foi assim o desafio que vocês mais enfrentaram, a dificuldade? Ou, às vezes, que fazer jejum, vocês não conseguiram completar um jejum? Eu vou contar um. Acho que ela não está nem lembrando. Nós fizemos um jejum de 4 dias só na água. Eu, a Mari, Zezé, Catinha, lá no Monte do DVO. Acampadas. A Mari, eu vou contar, hein? Vou entregar a Mari. A Mari, ela falou assim, eu estou passando mal. Ela passava muito mal. No segundo dia, eu estou passando muito mal. E eu lá naquele fogo todo, não queria saber. A água parecia que tinha até comida, como dizia, tudo batido no liquidificador. E a Mari estava passando muito mal. Teve que pegar água de coco para ela, porque ela terminou. Mas ela não desistiu. Ela terminou, você lembra disso? Terminou com água de coco. Não lembra, Mari? Lá no DVO. Com água de coco. Eu já estava anestesiada. Já estava anestesiada. Foram 4 dias, assim mesmo. A gente ficou lá os 4 noites, 4 dias. E, assim, foram momentos assim onde Deus, a gente só louvava, lia a palavra em voz alta, declarava a palavra e ficamos ali. E naquele monte veio um homem que ele estava vindo do hospital de base com os exames na mão, que ele estava com anemia profunda. E o médico falou que ele ia ter que passar... Mesmo se ele fizesse um tratamento, ele não conseguia restaurar. O que ele fez? Ele foi para o monte jejuar.
com anemia profunda e os exames na mão. O cara era só o graveto. Se ele deitasse ele no meio dos negócios, a gente nem via. E aí ele levantou, foi para o meio da roda, e todo mundo começou a orar por ele. Gente, ele era um verde, sei lá que cor que era aquilo, o cara já estava morto, só faltava empurrar. Ele ali, Deus, fez uma transfusão de sangue no meio da roda, naquele homem. Glória a Deus. Uma transfusão de sangue. Aquele homem começou, ele pulava, o homem, ele para ficar em pé, alguém tinha que levantar ele, porque ele já estava assim, ele foi para lá para fazer jejum e disse, se eu vou morrer jejuando. E eu achei incrível aquilo. E ele dava pulos, assim, nessa altura, e ele pulava muito, e aquele sangue foi entrando nele, foi entrando. Ele foi para casa para comer, porque ele não parecia mais que tinha... O semblante dele era a cor avermelhada, tudo assim. Ele recebeu aí... Deus usou uma profeta lá e falou, estou fazendo uma transfusão de sangue. Ninguém sabia nada. Só depois que tudo aconteceu, foi que ele contou o testemunho e mostrou o exame. Meu Deus. É sobrenatural, gente. É sobrenatural. E é por isso que a gente tem que fugir dessas limitações. Ontem nós falamos que quando nós jejuamos, nós podemos tirar um tempo de jejum. Como Jesus foi para o deserto 40 dias, ele saiu do meio do povo, saiu da convivência e foi viver um tempo. E ali ele jejuou. Mas os jejuns não são só isso. A gente continua tendo a nossa vida normal e Deus vai nos fortalecendo sobrenaturalmente. É isso que a gente precisa entender. Não é um ritual. Não é uma religiosidade, mas é algo sobrenatural. Então, às vezes, a pessoa fala, mas amanhã eu vou trabalhar, como é que eu vou jejuar? Você vai jejuar e a graça de Deus vai te sustentar. Pastora Natália, mas nem sempre foi assim. Eu já comecei a fazer jejum, falei assim, nossa, eu vou fazer jejum de 21 dias de Daniel. Quando deu, acho que nem no terceiro, acho que foi no segundo, eu comecei a chorar e disse, Deus me perdoa, eu vou comer, porque eu estou passando fome, eu não dou conta. Então, assim, várias vezes eu já interrompi. Eu já fui fazer jejum de 7 dias na água, eu interrompi no terceiro. Né? Eu já fui fazer outro jejum, eu já interrompi vários jejuns, já quebrei vários votos, sabe? Por não conseguir, por não dar conta daquilo. E tudo bem, né? Deus, Ele é o mesmo. Restaura, e depois Ele vem e fala assim, pega você, e vai, aí Ele vai te falar, faz assim, assim, assim. E isso é que é gostoso de Deus, né? É saber que esse Pai que pega na mão. Então, assim, e também o conhecimento da palavra. Eu acho que quando a gente anda na palavra, né, como o jejum de Esther, a primeira vez que eu fiz jejum de Esther, eu fiz errado. Depois, quando eu comecei a entender, eu falei, gente, porque a gente vai o quê? Por explicação de outros, ou como outra pessoa fez, e não por aquilo que a gente teve aquele entendimento da leitura da palavra, ou discernimento do que Deus fez, do que Deus falou. E quando Deus fala, é diferente. O caminho é diferente. Vai doer? Vai. Vai sentir fome? Vai. Vai doer a carne, vai doer tudo, os ossos, dói até os zóios. Mas no final dá certo. No final a gente está ali. Né? Vale a pena, né? Vale muito a pena. A Isa falou uma coisa muito, muito importante, que é uma frase que eu repito assim, insistentemente. Nós precisamos saber por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente crê no que a gente crê. A gente não pode viver de ouvir fulano falar, Beltrano falar, porque a Bíblia fala sobre isso, fala assim, são crianças que são levadas por todo o vento de doutrina. Faz isso aqui que funciona. A pessoa vai lá e faz isso aqui que funciona. Aí depois a pessoa fica sem esperança, desacreditada, fala, eu fiz de tudo que me falaram e não deu certo. Mas espera aí, você parou para ler a Bíblia? Você parou para ouvir a voz de Deus? Você sabe por que você faz jejum? Por que serve o jejum? É só parar de comer? Por isso que o entendimento da palavra é tão importante para te fundamentar, para você permanecer, para tirar essas dúvidas. Será que está certo? Será que está errado? Não, eu tenho convicção pela palavra e eu permaneço. E essa jornada acontece. A gente quer falar sobre os exemplos que não deram certo também, para que você não desista, ou quando acontecer com você, faça você sentir a pior pessoa, falar, esse negócio de jejum não é para mim, porque eu tentei e não consegui. Não é assim. Eu falei do Tiago na churrascaria, eu falei, e a vontade de entregar o jejum? Não, o Tiago permaneceu ali firme. Mas eu já tive situações que eu falei, não vou conseguir. Teve um dia que eu fazia faculdade o dia todo, chegava em casa morrendo de fome, de jejum. Aí, cara, teve um dia que minha família pediu pizza, e pedir pizza era uma coisa rara. A Bíblia fala que naquele tempo as visões eram raras. Na minha casa era raro pedir pizza, assim, dia de semana. A pizza chegou, e era uma pizza muito boa. E eu falei assim, não vou aguentar. Não consigo, eu estou com muita fome, estou com muita vontade. Eu me tranquei no banheiro para entregar o jejum. Aí eu comecei a orar, eu falei, Deus, estou aqui em nome de Jesus. Eu comecei a orar, e a oração foi me fortalecendo. E eu saí do banheiro ali mais avivado do que antes, e não entreguei o jejum.
Teve uma situação também que eu fui jejuar, e eu, no dia, fiz uma caminhada longa, estava naqueles nossos dias de mulheres, então estava perdendo muito nutriente. Caminhei o dia todo, teve várias situações, e no final do dia, esse senhor aqui amava uma viçosa, gente. Quem não é de aqui de Brasília... É o melhor pastel de Brasília. Lá na fala. rodoviária. Na época, eram 2 pastéis e um caldo de cana por R$1. É o pastel mais crente que tem, entendeu? É cheio de óleo e não tem carne. Entendeu? Pastel de vento. Na rodoviária, vou ilustrar aqui para quem não conhece Viçosa. E Tiago vai, me leva, depois de um dia, assim, né? Vamos lá na pessoa, eu estou de jejum. Ele, não, vamos lá comigo. Gente, eu naquela rodoviária, aquele óleo queimado, aquele cheiro, eu comecei a passar mal. E eu falei para o Tiago, eu estou passando mal. Ele, não, peraí, não sei o quê. Daqui a pouco, cara, formigou a minha cabeça, tudo, e eu desmaiei. Nunca desmaiei na vida. Na verdade, eu não perdi a consciência, sabe? Eu tive que sentar, deu uma fraqueza. E, naquele momento, o que foi mais prudente? Pegar alguma coisa, uma glicose, alguma coisa para voltar. Tive ali que entregar o jejum por causa de uma insuficiência, uma falta de sabedoria também, né? Talvez não fosse o momento certo de eu estar ali fazendo aquilo. E aconteceu. Mas o que a gente quer dizer também não é te conformar com os seus erros. Ah, não, acontece, todo mundo faz. O tal do Deus entende, né? Ah, eu estou fazendo jejum, mas Deus entende, né? Deixa eu só... Não é isso que a gente está querendo te motivar, mas a gente quer que você não desanime quando as coisas não derem certo. Ah, estou fazendo jejum, esqueci. Vocês já esqueceram de jejum? Esqueceu de jejum, Marinalva? Como é que foi? Fala aí no microfone. Eu já... Até uns dias desses, eu estava fazendo jejum, e aí eu comi, acho que eu comi um morango. Depois que eu comi, eu não acredito. E eu estava de jejum. Né? E que fazer? Volta a jejuar, eu fala, Senhor, perdão, vida que segue. Eu peço perdão e continuo. Isso mesmo. Ou então, às vezes, eu estou com um negócio na boca, coloquei na boca, me lembrei que eu estou de jejum, vou lá e cuspo. Eu também já fiz, já cuspi, lavei a língua, não valeu. Agora tem uma situação de jejum. Eu tenho uma situação de um jejum, aliás, de muitos jejuns que eu fiz. E, assim, é o jejum sem a palavra, né? Não funciona o jejum sem a palavra. Quando eu também era nova convertida, aí eu fazia o jejum, eu não queria ler a palavra e eu não queria meditar, né? Então, eu comecei a fazer jejum e eu queria mudança. Mas eu não via a mudança, eu fazia jejum e a mudança não vinha, e eu queria saber por que a mudança não vinha. E o Senhor trouxe no meu coração, porque... não era só eu ler a palavra. Quando eu comecei a meditar e colocar a palavra em prática, os princípios de Deus na minha vida em prática, foi aí que a minha vida começou a mudar. Né? Eu comecei a ver as coisas acontecerem, mas enquanto eu só jejuava e só lia ali a Bíblia, né, fazia umas orações ali, umas oraçõezinhas ali, não funcionava, nada não funcionava. Então, quando eu comecei a entender o jejum de verdade, eu comecei a buscar de verdade, ler a palavra, meditar na palavra e botar a palavra em prática. Comecei a ver o que era que o Senhor estava me pedindo naquele dia e pedir perdão, né, se eu não estava obedecendo, e colocar em prática. Porque a palavra nós precisamos colocar em prática. O jejum está substituindo os alimentos, está substituindo o alimento físico por um alimento espiritual. E qual é o alimento espiritual? A palavra de Deus. Jesus falou, né? Quando Satanás estava tentando Jesus, ele falou assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se você está jejuando e não está orando, e não está se aprofundando na palavra, você está passando fome. Só um minutinho mais. Agora eu tenho só uma aqui, que eu queria uma resposta de Deus. Né? E eu estava esperando e nada. Aí eles até falavam assim comigo, meu Deus, tu passa tanta prova e só anda rindo. Porque eu só andava rindo. Aí disse, eu não sei como é que tu consegue. Aí um dia eu disse assim, não, eu preciso de uma resposta de Deus. Aí acordei 6 da manhã e eu disse, Senhor, eu vou ficar aqui. Até o Senhor me responder. Eu fiquei orando, cantando, buscando na palavra. E aí eu fiquei o dia inteiro, eu disse, Senhor, eu vou ficar até meia-noite. Se o Senhor não me responder, eu não vou sair daqui.
E aí eu fiquei, né, nesse dia, porque eu precisava de resposta de Deus. Eu não tava, Deus mandou eu sair do meu emprego, né, e eu estava vivendo, eu já estava 7 anos em casa. E o Senhor disse que estava me treinando porque Ele ia me levar para a missão. E Ele queria para eu viver pela fé, né, aprender a viver pela fé, sendo suprida, né. E meus irmãos me abençoavam de tudo, né, minha mãe. Então, eu fiquei nesse jejum, e quando foi umas 8 horas da noite, eu vi uns pés, eu estava deitada no chão, assim, só tinha um guarda-roupa assim, aqui um corredorzinho e minha cama aqui. E eu esticava um pano e deitava aqui no chão, no meu quarto, né? E aí eu estava lá deitada, e isso já era 8 da noite, nesse jejum do dia inteiro. E aí eu vi uns pés entrando no meu quarto. E eu fui levantando a cabeça. Era uma amiga minha que eu não via há 4 anos. E ela era muito, muito de Deus, uma mulher de Deus, assim. Quando eu levantei a cabeça, que eu vi ela dentro do meu quarto, eu disse, você aqui? Então, Deus tem algo muito grande para mim. E naquele dia, Deus me deu uma resposta. Ela disse, o marido dela tinha ido para a faculdade, ela disse, vamos esperar o meu marido, que ele toca violão, né? E vamos esperar ele, que nós vamos aqui orar por você. Nós vamos louvar. E depois ele chegou, às 9 e pouco, a gente começou a louvar, e ele disse assim, Deus está abrindo uma porta para alguém aqui. E eu disse, é minha, eu pulei. Eu estava assim, eu pulei dentro, eu pulei mesmo. Eu saí do meu lugar e disse assim, é minha essa porta. E pulei. Aí, no outro dia, Deus me respondeu, Senhor, porque eu tentei fazer vestibular para odontologia, né? Várias vezes não passava. Aí tentei para fisioterapia, várias vezes não passava. Aí eu fui fazer para farmácia bioquímica e eu passei. Quando eu fui fazer a minha inscrição, o Senhor disse assim, não é hora. Estava no balcão assim, o Senhor disse assim, não é agora. A porta para você está fechada. Aí eu saí bem triste daquele lugar, né? Da Unip, era até na Unip. E fui para a igreja. E a irmã disse assim, uma irmã, eu tinha pedido para ela orar. Eu disse assim, irmã, ore por... não, quando ela me viu, disse assim, e aí, minha filha, deu certo? Eu disse, deu não. Aí ela disse assim, o Senhor falou comigo, que é para você esperar 2 anos. Quando eu esperei 2 anos, foi aí que aconteceu esse jejum, para ele me dar a resposta. E aí, ele disse assim, você vai fazer teologia. Eu sou formada em teologia, né? E você vai fazer teologia. Aí eu digo, era a faculdade que eu não queria, né? Era teologia. E aí eu fiz, né? Foi essa resposta Deus que eu sabe pulei que é na melhor porta. para a gente, né? Se fosse para a gente escolher. Uhum. E aí esse deu certo, né? Mas muito jejum que não deu certo, né? Que eu fazia para querer adquirir coisas. Como eu disse para vocês, eu não tenho carro, não tenho casa, né? Porque o Senhor disse que eu sou do mundo. Eu tenho que andar pelo mundo. Deus tem um chamado, né, um propósito. Tem. E o jejum vai te aproximar disso, na verdade. Quando você faz o jejum com a motivação correta, você vai se aproximar da vontade de Deus. Sim. E Deus vai alinhando os desejos do seu coração à vontade dele, e você se torna uma pessoa satisfeita. E uma pessoa satisfeita não é porque você tem tudo que o mundo deseja, mas é porque você tem tudo que você deseja. E você deseja a vontade de Deus. Sim. Então, você é satisfeito e pleno nele. Eu queria que, você que está nos acompanhando aí, estou acompanhando aqui o nosso chat, pode curtir aqui o vídeo, enviar aí para o pessoal. E eu vou aqui responder algumas perguntas. Se vocês quiserem participar, por favor, fiquem à vontade. Aqui, a Andréia mandou uma pergunta. A Andréia é a dona das melhores perguntas, né? Viu, Andréia? Acho que continuar mandando. A Andréia aqui, de vez em quando, ela deixa a gente contra a parede. É muito bom, Andréia. Isso é muito bom. Ela falou o seguinte, como entender o jejum como sacrifício com um versículo? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Essa parte daí, ela envolve você entender o que o texto está falando ali em 1 Samuel, de 1 Samuel que está citando, né? 1 Samuel 15, 22. Isso. Quando você entende, o que acontece? O sacrificar, quando que acontecia o sacrifício no Antigo Testamento? Quando havia pecado. Então, quando alguém pecava, sacrificava um animal para fazer
o simbolismo da remissão daquele pecado. Aí levava até o sacerdote, aspergia o sangue e era declarado perdão. Quando você obedece, você não peca. Quando você não peca, você não tem que sacrificar. Você não precisa se arrepender. Da mesma forma, você anda em santidade, você não vai ter que se arrepender. É isso que o versículo está falando. Não está falando de sacrifício no sentido de esforço, no sentido de você se empenhar por fazer alguma coisa, de zelo, não é isso. Está falando do sacrifício da antiga aliança, que obedecer é melhor do que sacrificar. É muito melhor você não pecar do que você pecar e ter que fazer um sacrifício para simbolizar o arrependimento desse pecado. Vamos colocar em termos práticos de jejum? Pegar uma história aqui que falou. Por exemplo, Deus falou com o Tiago para ele jejuar. E o nosso filho estava prestes a nascer. E nem falou, jejua pelo nascimento do seu filho. Não, jejua. Ele não sabia por quê, não sabia para o quê, não entendeu. Podia ter desistido, porque foi chamado para um churrascão, uma churrascaria zona, no outro dia, mas obedeceu. Se não tivesse obedecido, ele teria que sacrificar depois. Ele teria sacrificado, talvez, um milagre. Ou, se não, é quando você não obedece, você vê que deu ruim, fala assim, ai, Deus, o Senhor pediu para eu jejuar um dia, agora eu vou jejuar 4. Gente, não é jejuar um dia ou 4 dias que vai agradar mais a Deus, é a sua obediência. Né? Inclusive, nesse livro aqui, o Luciano Subirá fala sobre isso, sobre as vezes que ele quis negociar o jejum. Deus pediu o jejum, falou, não, Deus, olha só, eu não jejuo hoje, mas eu prometo que eu jejuo uma semana. Não é isso que Deus está pedindo para você, Ele está pedindo sua obediência. E tem propósitos específicos. Deus está te direcionando para alguma coisa que vai acontecer naquele momento. Então, não adianta você... Eu sempre comparo com luta, eu nem gosto muito de luta, mas eu acho interessante porque a pessoa que luta se prepara muito, né? Então, a pessoa vai lá, ela vai se preparar. Depois que a luta aconteceu, já não adianta, já perdeu o combate. Então, quando Deus te chama, é porque vai ter alguma batalha, você tem que estar pronto para quando essa batalha chegar. Então, se Deus falou contigo, Ele sabe por que Ele está falando. Você não sabe. Confia nele, e quando você é guiado pelo Espírito Santo, aí você vai ter a vitória. Então, obedecer é, sim, melhor do que sacrificar. Outra pergunta aqui do nosso Instagram é, devemos entregar o jejum todos os dias ou só no início e no final? Você se propôs a fazer 3 dias de jejum, 100 dias de jejum. A gente está em 100 dias de jejum. A gente, todo dia, ora sobre o jejum. Eu acho que faz mais sentido quando a pessoa total, jejua, né? Um período. Né? Então, sei lá, vai jejuar 18 horas num dia, aí no final dessas 18 horas. Eu acho que só faz sentido assim, né? Uma refeição, 2 refeições. Bem, para você orar, é melhor você orar todo dia, né? Você ora todo dia. Não que tenha obrigatoriedade de você estar orando pelo jejum, mas é bom, já que você tem aquele período, olha, vou jejuar até às 18, até às 19 horas, ora, oferece aquele período, agradece porque o Senhor te sustentou e pronto. Eu entendo que é melhor você orar todo dia. Você ia falar, Isa? Mas eu, assim, não como Um ritual. Um ritual, né? Que eu tenho que fazer de manhã, e se eu não fizer, o meu jejum não está aberto, ou se eu não fechar, meu jejum não fechou. Eu entendo assim, né? Porque a gente também vai, se estiver, de repente, num lugar que você não vai conseguir fazer essa entrega, né? Ou se está num trabalho, isso vai muito depender do seu dia a dia, né? Da sua vida pessoal, de você com Deus. Mas, assim, eu acho que quando se trata de um jejum em que você se propôs a fazer aquilo, eu acho que a gente tem que se doar para aquilo. Né? Você tem que doar, não só vem de corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que ter esse momento de palavra, esse momento de adoração, esse momento de oração, de rendição, porque, senão, ele não vai ser um jejum eficaz. Porque o jejum eficaz, ele não é para o próximo, ele não é para os céus, ele é para nós. Né? É para matar a nossa carne, é para matar a nossa vontade, é para matar os nossos desejos, para que nós possamos ficar com a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Então, essa sensibilidade, o jejum, por ele matar a carne, por a nossa carne ficar mais sensível, por isso, quanto mais dias de jejum, mais a carne vai querendo mais, porque ela vai obedecer a esse comando da voz do Espírito, por causa dessa sensibilidade aguçada do Senhor. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Então, é uma prática que a gente tem que se dedicar. A Marinal falou que ela jejuava por coisas, né? E muitas vezes as pessoas, está jejuando pelo quê? Estou jejuando pela minha santificação, estou jejuando para estar mais próximo de Deus, estou jejuando porque isso tem que fazer parte da minha vida. Não trate o jejum apenas como
alguma coisa que tem que ser pontual, ela tem que ser rotineira, tem que fazer parte da nossa vida. Mais uma pergunta: como devemos escolher o que jejuar? Como eu escolho o que eu vou jejuar? É difícil Deixa eu falar. falar. Essa, né? Vai você. também quero Escolhe uma falar. coisa que vai te custar, né? Por exemplo, eu não gosto de jiló. Eu vou jejuar jiló. Ai, eu amo. Uma dica é essa, né? Primeiro, escolha algo que te custe. Jejum a lagosta. Aí custa muito. Olha, agora nesses 100 dias, dos 100 dias eu perguntei para o Senhor, falei, Senhor, eu não queria jejuar, tirar uma refeição. Porque, assim, para mim, tirar uma refeição é fácil. Talvez para alguém, né, que esteja assistindo aqui, talvez é mais difícil para você, mas para mim é fácil. E eu fiquei, aí quando eu cheguei no trabalho, a menina falou assim, eu não consigo viver sem arroz. Ai, meu Deus, é o Senhor? Deus, é você. É o Senhor. Aí ela disse, não, porque eu não sei comer nada sem arroz, nem lasanha. Ela começou a falar igualzinho a mim. Nem lasanha eu consigo comer sem arroz. Gente, eu como arroz com lasanha, tá? Desculpa aí. Porque eu amo arroz. Naquela hora, eu olhei para ela, eu entendi que não era ela. Eu disse, Senhor, eu te entrego o arroz. Aí depois, outra situação, tudo no mesmo dia. Aí falou assim, meu Deus, se eu ficar sem café, eu morro. Eu digo, não, peraí, 100 dias sem café é demais. Não, olha, Senhor, a dor de cabeça, eu estou trabalhando, não sei o quê. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Então, assim, algo que está me custando muito. Porque, gente, tipo assim, o arroz ele é a base do prato, principalmente do brasileiro, né? E, assim, para mim, eu fui criado com meu pai comia aquele prato de arroz primeiro, antes de tudo, aquele arroz branco que minha mãe tinha que fazer na hora. Ele comia aquele arroz assim, a gente olhava. Então, eu tenho essa visão até hoje, já estou tendo. Jesus, me guarda. Né? São 100 dias. Então, assim, e eu fico assim, meu Deus, o que eu vou comer hoje? Meu Deus, o que eu vou comer hoje? Mas, assim, é tão gracioso da forma como foi entrega, porque naquele momento eu entendi a voz do Espírito, eu entendi aquela chamada de Deus, e fala assim, o que você está me perguntando, eu vou te responder. Porque se a gente perguntar, Deus nunca vai deixar a gente sem resposta. E se a gente estiver com o ouvido sensível para o sussurrar dele, ou para o falar gritando, ele vai falar de alguma forma. E essa menina, ela não é crente, ela não é cristã, mas Deus usou os seus lábios. E é por isso que é tão difícil dizer o que jejuar, porque depende de cada pessoa. Você vai fazer um jejum parcial, o que vai te custar? O que realmente vai fazer diferença? Sei lá, você vai, vou jejuar, não sei, carne de porco, mas eu nunca como carne de porco, então não vai fazer diferença nenhuma, uma coisa esporádica, mas é uma coisa que faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, que te custa. Isso é o tipo de renúncia que agrada a Deus. Me custa muito tirar a carne, né, e o jantar. Então, ultimamente, eu estou fazendo o jantar, porque me custa, dói. Né? Então, eu faço de 7 dias do jantar, né, para poder eu matar a minha carne. E eu sei que, realmente, quando a gente faz jejum e a gente está buscando o Senhor, meu Deus, a gente fica mais quebrantado, né, moído, sei lá, é uma coisa assim. Isso daí, como que isso é importante? Quebrantamento. Quando você jejua, você se quebra. E muitas vezes a gente precisa estar quebrantado, precisa ter lágrimas nos nossos olhos. A gente não pode estar insensível, a gente tem que se importar, seja com a nossa miséria ou com a miséria da pessoa que está ao nosso redor. A gente tem que ter essa compaixão. E o jejum te torna mais sensível para os problemas das pessoas ao seu redor. É o que fala Isaías 58, inclusive, né? Quando você começa a olhar para a necessidade do outro, quando você começa a ver o tanto que você depende de Deus e como as pessoas precisam conhecer a Deus para poder viver de uma forma satisfatória aqui nessa terra. Porque a pessoa pode ter tudo aqui nessa terra e viver insatisfeita. Mas quando a pessoa está com o Senhor, ela já tem tudo, porque se eu estou com o Senhor, nada me faltará. Eu não vou sentir falta de nada, porque o Senhor já me preenche de todas as formas. E essa luta é muito nos primeiros dias, né? Como a Isa falou. Primeiro dia, vou morrer. Gente, você não vai morrer de fome se você ficar um dia sem comer. Não morre, né? A carne. Quem tem que morrer, morre. Olha que legal aqui. O Alan come arroz com lasanha, gente. Tem gente que não dá ideia do café, não. Eu acho que Deus está falando com você, Deus Fran. está falando, hein, gente? Deus está falando, glória a Deus. Enfim, vamos lá. Se Deus criou comida, por que jejum agrada a Ele?
foi o que nós já falamos, né? Quando você está priorizando o espiritual, você está colocando a fé em primeiro lugar. Você está priorizando algo que você não vê em detrimento de uma coisa que você vê. Quando você consegue buscar a Deus dessa forma, porque Deus você não vê, Deus você sente, Deus te guia, mas você não vê Deus com seus olhos naturais. Quando você abre mão de uma coisa natural, de uma coisa da sua subsistência para buscar a Deus, você está priorizando o espiritual no lugar do natural. E aí Deus se manifesta de uma forma especial. Então, tanto que quando a gente fala, às vezes, também, na Bíblia não tem um mandamento de jejum explícito. Quantas vezes você tem que jejuar? O que você tem que jejuar? Jesus fala que os discípulos vão jejuar quando o noivo for tirado. Até a pastora Natália falou ontem. Então, claro, o jejum é algo que nós devemos praticar, mas não tem uma regra de quando você deve jejuar. Por isso que, quando você decide jejuar, seja porque o Senhor está te chamando, ou porque você decide ofertar um jejum para Ele, você está priorizando as coisas espirituais e você vai receber mais do que o Senhor tem para a sua vida. E o próprio Jesus, né, ele jejuava, ele, o próprio Deus, né, 100% homem, 100% Deus na terra, ele jejuou para mostrar para nós que a gente também tem que jejuar. Né? É verdade. Deus é o apóstolo Paulo mesmo, né? Ele falou assim, olha, em jejum, muitas vezes, o apóstolo Paulo começou a vida dele jejuando 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber nada, conversando com o Senhor, tendo visões. Então, e outra coisa, quando que você pode começar a fazer o jejum? A partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Pronto. Nasceu de novo, pronto, você já tem tudo que é necessário para jejuar. Você tem boca, é só fechar que vai funcionar. Mas o jejum, ele é tão importante. Eu estou lembrando de algo aqui, eu não estava lembrando disso. Um dia o Senhor pediu para mim 24 horas de adoração. Eu ouvi a voz de Deus. Me entrega 24 horas de adoração. Aí 24 horas, mas como assim? Sem dormir? Assim, ficar 24 horas adorando, cantando? Como assim? Eu não conseguia nem entender o que era. E aí, naquela semana, eu fiquei perguntando para Deus o que era. Aí, falei com ela, você lembra disso? Lá no Cruzeiro, a gente morava no Cruzeiro. E aí, é lógico que toda vez que Deus me dava uma visão, principalmente como essa, eu nunca ia só, eu carregava elas todas. Porque lá em casa era o seguinte, falou em jejuar, todo mundo estava junto. A mamãe falou em orar, todo mundo estava junto, principalmente a nossa mãe. Nossa mãe era uma intercessora nata, era uma mulher de muita oração. E aí, falava assim, o Senhor me pediu 24 horas de adoração. A Manaus já falou, não, eu vou. A Zezé foi junto, e aí foi até uma amiga da Mari, eu lembro, de Goiânia, ela apareceu lá. Falei, o que essa mulher vem fazendo no dia que eu estou fazendo 24 horas de adoração? Eu fiquei tão indignada. Gente, presta atenção. Eu fiquei tão indignada. Por que ela estava ali se eu ia fazer 24 horas de adoração? E foi 24 horas de adoração só na água, tá? E ali a gente só declarava a palavra e louvava. Declarava a palavra e louvava. E foi de meia-noite à meia-noite do outro dia, sem piscar. Só saía para alguém, ia buscar água ou ir no banheiro, e voltava para o lugar. Não podia sair do lugar da adoração. Deus foi muito claro com aquilo. Eu não sabia o porquê. Então, essa amiga da Mari chegou lá, e eu fiquei meio indignada no começo, eu fiquei meio revoltada. E eu falei, nossa, mas ela vai atrapalhar e tal. Não, ela estava ali, ela estava afastada dos caminhos. Só depois, ela perguntou se podia participar. Ela virou com a gente. Ela não foi embora, ela só foi lá fazer uma visita para a Mari. Ela ficou na nossa casa, e Deus libertou ela voltou para os caminhos do Senhor, ela casou, ela já estava sendo obreira depois lá em Goiânia. Então, Deus restaurou a vida dela completamente, e a gente não entendia o porquê. E depois, uma menina da rua, que eu tinha evangelizado ela ficou tão indignada, e ela foi em casa, ela se drogava, e ela tinha arrumado, porque ela falou que eu queria atrapalhar ela, porque eu tinha pregado para ela, e ela ficou tão indignada por causa da droga, que ela reuniu os drogados lá da rua, da quadra, eu não sabia, para me matarem. E aí Deus falou, então, para mim. Eu orava em línguas, das 5 da manhã às 7 da manhã, em frente de casa. Eu não sabia o porquê, e Deus disse, só ore em línguas, e eu orava só em línguas. Quando deu no final do dia, essa menina apareceu perturbada,
no portão da nossa casa, e ela dizia assim, muito perturbada, ela dizia para minha mãe, eu quero falar com a Isa. E minha mãe, o que você quer com ela? Eu quero falar com a Isa, eu quero falar com a Isa. Ela está orando, mas eu quero falar com ela agora. Eu preciso falar com ela agora. E ela se tremia muito, ela se tremia muito. Aí minha mãe achava que ela estava drogada, e ela foi lá, na hora que ela me viu, ela começou a chorar, e ela queria se ajoelhar. E eu falei, não, 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 não. Levantei ela assim, e ela dizia assim, eu quero te pedir perdão, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu não sabia por que ela estava pedindo perdão. E ela disse que tinha reunido, que eu estava correndo risco de vida, que ela tinha falado para os drogados da rua, que eu estava chamando a polícia, entregando cada um deles. Entregando os pontos de droga. E eu nem sabia que esses meninos mexiam com droga. Então, Deus me livrou, literalmente, de uma cilada, porque eles já tinham combinado aonde, eles sabiam que eu corria, então eu ia passar naquela esquina. Eu sempre passava lá fazendo o meu Cooper, então eles planejaram tudo. E naquela hora ela me pediu perdão, e eu olhei para ela e disse assim, você está perdoada, com uma condição. Deus não dá condição não, mas eu vou te dar. Você tem que sair daqui confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Gente, eu botei a mão nela, ela gritava, o demônio gritava, não, foi um negócio. Ela foi liberta ali, os demônios foram gritando mesmo, ela gritava, o demônio, assim, sabe? Eram muitos demônios na vida daquela menina. E depois ela começou a ir para a igreja com a gente, ela saiu das drogas, ela casou, ela virou obreira na Assembleia de Deus, junto com o marido. Então, foi uma coisa muito linda, sabe? De obedecer. E o jejum nos prepara, né? Só obedece, né? Só obedece. Obedece e vai, porque Deus sabe. A gente precisa andar nesse lugar de obediência. A Márcia falou aqui, ó, devemos orar quando jejuamos. A oração é parte necessária do jejum. Nas Escrituras, as referências ao jejum mencionam sempre oração. Nosso jejum sempre deve ser acompanhado de oração sincera. Perfeito. Tudo, tanto que a primeira disciplina espiritual que nós falamos foi oração. Porque a oração é a sua comunhão com Deus, a sua comunicação com Deus. Todas as disciplinas têm que ir somando, são várias disciplinas, você vai somando, não é? Ah, eu gosto dessa, então vou deixar essa de lado. Você vai somando as disciplinas. Quanto mais você for fiel nessas disciplinas e somando, mais você vai ver a intervenção de Deus, mais sensível você vai estar. E quando a gente fala de sensibilidade à voz de Deus, é você poder ouvir a voz de Deus. Porque tem muitas vozes na nossa cabeça o tempo todo. Tem a nossa consciência, tem os nossos pensamentos. Às vezes o diabo também joga umas conversinhas. Como que você silencia? Quando você jejua, a voz de Deus ela aumenta o volume. É a mesma coisa. Deus fala constantemente com a gente, mas quando você jejua, perde força a voz da sua carne e a voz de Deus aumenta o volume e fica claro. Você anota, período de oração que eu enchia cadernos de tanta coisa que Deus vai falando comigo e estava orando e, calma aí, Senhor, deixa eu anotar que eu não peguei aquela... E anotando, porque você fica com essa sensibilidade. Como aprender a ouvir a voz de Deus? Você tem que discernir e por meio do jejum e da oração, que seu ouvido espiritual vai estar mais sensível. O senhor falou, falou também aqui na aula da EBD, essa questão aí de ouvir Deus, né? E a pessoa, você falou de ouvir Deus, e a pessoa pode perguntar mesmo, tá lá, ela está lá na presença do Senhor, né? Está lá, e ela pode perguntar o que ela quiser, perguntar, pedir o Senhor para calar a voz do inimigo, né? A voz do eu, da gente, a voz do inimigo, e perguntar para Deus e esperar que Ele responde. É verdade. Saber ficar em silêncio. A gente vai falar, é mais uma disciplina que a gente vai falar também. A gente vai falar dela mais para frente. Solitude. E meditação. E meditação. Semana que vem, meditação, hein? Uma pergunta. Se tenho facilidade de jejuar um determinado período, o recomendável é aumentar o período para o jejum ser eficiente? Sim. Sim. Gente, jejum e oração, quanto mais você mergulha e quanto mais você consegue prolongar, mais profundo você vai em Deus. É a mesma coisa da oração. Você está lá orando 5 minutos, começa orando. Você está orando. Grão de mostarda, gente, está falando de crescimento. Então, começa pequeno, mas tem que crescer. Então, Jesus fala que o grão de mostarda vai crescer e vai virar uma árvore bonita. Então, você vai aumentando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora. De repente, você vai começar a planejar seu tempo de oração e jejum. Você fala, olha, não consigo jejuar e orar o tempo que eu estou sentindo assim. Então, às vezes, você vai tirar férias. Ou então vai pegar um fim de semana, ou sábado. Poxa, se o sábado não vou trabalhar, vou tirar esse tempo aqui para estar orando
e jejuando de uma forma diferenciada. E você vai mergulhando. E você vai e tem uma resistência no começo, os primeiros dias, as primeiras horas, assim, são mais. De repente, quando você rompe aquela resistência, parece que você não quer mais sair daquela presença. Você mergulha e o tempo passa que você nem percebe. Você já deve ter tido essa experiência também. Sim, e o que é gostoso, assim, porque a nossa carne, até ela se aquietar, demora muito. Gente, quando eu era líder de jovens, tinha um jovem que, uma vez ele foi almoçar, levei os jovens, fiz um almoço para os jovens, estava almoçando na casa da minha mãe. Aí ele disse assim, ele olhou para mim e disse assim, Isa, que horas que vai ser o lanche? A gente tinha acabado de almoçar. Que hora que vai ser o lanche? Eu falei, É igual o Kids aqui, assim, tia, está na hora do lanche, está na hora do lanche. Aí ele era todo assim, que hora que a gente vai lanchar? Eu falei, não sei lá, tipo umas 4, 5 horas. Ele, não, é porque aí, só para eu saber aqui, para me entregar o jejum. Ele, ué, mas você almoçou agora. Aí ele disse, não, mas é porque o meu jejum é depois do almoço até a hora do lanche. Eu fiz que nem a Natália. Eu não aguentei, aí ele ficou com raiva. Ele, você está rindo do meu jejum? Eu falei, tô, porque... tô. Isso Não deu não é o nem de jejum. pensar no jejum, já acabou, né? Porque esse não é o intuito do jejum. O jejum é exatamente isso, matar a nossa carne, né? Tem uma pergunta aqui que faz muito sentido com isso que você falou, que diz assim, faz sentido jejuar 8 horas e incluir o tempo de sono? Não é uma pergunta sincera, é de um irmão cheio da graça. É o professor da semana que vem. Não, gente, esse jejum que conta as horas de sono é só o jejum intermitente. O jejum bíblico, não. A não ser que ele levante de madrugada. De madrugada para orar, né? Sim. Ou se ele é a pessoa que assalta a geladeira de madrugada. Não, é que ele crê no versículo, o Senhor dá os seus enquanto dorme. Aí dorme bem, para ganhar muito, receber muito. Tem uma última pergunta aqui. A Márcia mencionou aqui Mateus 6, 16 e 18, né, que a gente estudou ontem. E também, o que eu ia falar, é impossível você falar sobre jejum sem falar de Isaías 58 e sem falar de Mateus 6, 16 a 18. É a base para você realmente entender o que é jejum. Vamos aqui para uma última pergunta que diz o seguinte: um jejum total por 1, 2 ou 3 dias, total, lembra? Sem comer nada, teria menos efeito do que um jejum de 100 dias sem delícias? Eu senti uma pontadinha aí de... Diz aí. Isso daí não tem uma resposta para isso, porque, como a gente falou, tem um direcionamento do Espírito Santo. Depende do tanto que você vai se consagrar e do tanto que você está fazendo isso para Deus. Se você está fazendo para Deus, está se consagrando, e você vai fazer nesses 3 dias, Deus vai receber e você vai receber também o que Deus tem para você. Se você também levar a sério, com dedicação, esses 100 dias, Deus também vai falar contigo. Eu entendo que jejuns totais e quando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, eles mortificam mais a sua carne, você dá mais tempo para você ficar exposto ao que Deus está trabalhando em você e com a sua carne mortificada. Então, jejuns prolongados, eles têm um resultado diferenciado. Então, quando você faz um jejum prolongado, é diferente, né? Tanto que Jesus fez 40 dias, Moisés, você vê os grandes homens de Deus, jejuns eram por períodos longos. Então, um jejum prolongado, ele tem um efeito espiritual mais forte, até porque é mais tempo que você está buscando a Deus. É meio que proporcional. Agora, se você está fazendo um jejum parcial, você está se consagrando a Deus, é isso que Deus está requerendo de você, Deus também vai falar contigo, você também vai receber o que Deus tem para a sua vida. Esse jejum de 100 dias, né? Eu entendo porque é coletivo, né? É um jejum que a gente está fazendo toda a igreja, né? Então, eu vejo assim muitas bênçãos acontecerem tanto na igreja e na vida da gente, não é? Deus abrindo porta, coisas acontecendo. E quando a gente faz um jejum, eu entendo assim, quando a gente faz, por exemplo, eu faço um jejum para determinada, para mim, mas eu quero que Deus me levante para determinada coisa, né? Me direcione, ou então Ele me responda, me dê respostas, né? E assim, aí Deus vai dar respostas para mim, porque eu estou fazendo esse jejum.
em prol disso, né? Mas quando é um jejum que a gente faz também como grupo de intercessão, que nós estamos fazendo em grupos, né? E a gente vê as coisas acontecendo em grupo e a gente vê as coisas acontecendo na igreja. E isso é tremendo. E jejum coletivo, muito Sim. importante. No Antigo Testamento já tinham vários jejuns coletivos, e no Novo Testamento, a gente falou lá de Atos, capítulo 13, que a igreja de Antioquia estava jejuando para buscar a Deus e depois jejuou por um propósito específico. Então, você pode jejuar por uma disciplina para buscar a Deus e pode também, por um propósito específico, você colocar algo diante de Deus, Sim. fazer o jejum. E esse dos 100 dias, a Bari Nova tocou num ponto central. Por que a gente deixou ele tão aberto? Para que todos possam participar e a gente se una num só propósito, para que a igreja toda ande junto. Então, esse jejum de 100 dias tem um propósito de unidade muito poderoso. Então, muito mais do que você está jejuando, você está fazendo parte, está andando junto com a igreja. Pastor, Perguntou aqui sobre isso. Ó. deixa eu só Pode completar. falar. Quando a igreja jejuou por Pedro, né, e ficou em oração, com jejum e oração, a igreja participou da prisão de Pedro, Sim. Deus abriu os portões. O anjo conduziu ele, né, calçou, pega a capa e segue-me. Então, assim, essa é a direção. E o nosso pastor também tem falado muito do campo das ideias, né? Sim. Onde está esse ataque. E nosso pastor André Valadão também, ele tem falado muito em relação a isso, em relação à questão da igreja se movimentar, da bênção liberada na igreja. Eu creio assim que existe o jejum pessoal e existe o jejum em unidade, o jejum coletivo da igreja, porque eu creio que há bênçãos liberadas no pessoal e a bênção liberada que o Senhor vai liberar só na igreja, só para a igreja. Então, eu acredito nesse jejum, sabe? Nesse jejum de renúncia, porque a pergunta dele foi tão específica que será se faz? Vai depender de mim. Né? Vai depender do que eu vou dar para o Senhor, da devolutiva que eu vou dar a Deus, do que Deus está me pedindo. Se é um jejum completo de 3 dias, total, ou se é apenas abstinência de 1, 2, 3 alimentos. E se eu obedecer e não sacrificar, com certeza o meu jejum, qualquer um dos dois, vai valer. Amém. E perguntou sobre isso. Jejum coletivo, como de 100 dias, tem um efeito espiritual maior. É o que a gente está falando, né? Faz parte. Faz parte, e talvez num jejum coletivo, tem coisas que você só vai alcançar dentro da unidade. Mas tem coisas que você só vai alcançar dentro da individualidade. Né? Porque o avivamento, a gente tem falado, o avivamento começa em indivíduos. Em pessoas avivadas manifestam o avivamento na nação. Então, uma coisa não exclui a outra, uma coisa não se sobrepõe à outra, as duas se complementam, jejum individual e jejum coletivo. Até porque a língua de fogo ela foi dada para cada um. Ela só fez o barulho quando todos estavam falando coletivos, né? Quando todos estavam ali unânimes. Então, ali A unidade tem um a poder. unidade tem um poder. Mas a individualidade, Entendi. quando encontra a unidade, aí tem Não tem explosão. como. Aí a unidade, por isso o jejum, né? A unidade ela tem que estar nessa mesma linha, nesse mesmo alinhamento, nesse norte que está sendo dado. Porque aqui do altar ela sai um norte, né? Ela sai um norte para a igreja. E quando nós estamos aqui, recebemos aqui na plateia, daquilo que está sendo dado aqui, e nós temos aquela obediência, por isso que uns falam, por que fulano está vivendo tanto assim, por que fulano colhe, né? Então tem essa diferença, o que o fulano pegou e está vivendo que eu não estou, então tem isso. Uma coisa eu sei, que quanto mais a gente busca, a gente se derrama, a gente é cheio do Senhor, é cheio do Espírito Santo, né? E a gente, quando a gente estava na Metodista, então, a gente viajava, né, cumprindo uma semana para Jesus. A gente viajava, cumprindo uma semana para Jesus, fazendo missões, né, no Mato Grosso, nas cidades do Mato Grosso. E eu lembro que a gente estava tão cheio de Deus que a gente botava a mão nos meninos e eles saíam caindo, os jovens. Né, e os jovens queriam muito Deus. E a gente ia e colocava as mãos. Depois a gente fazia evangelismo na cidade toda. E Deus curava as pessoas. Eu lembro de uma cura assim, que foi muito tremenda para mim, nunca esqueci até hoje, de uma mulher, ela adventista, estava na fila para que a gente levava tudo, assistência social, tudo, para tudo, né? E ela estava na fila do dentista.
E ela viu eu passando e ela perguntou para mim, para onde vocês vão? Eu disse, nós vamos visitar umas casas. Porque a senhora quer uma visita na sua casa? E ela disse, eu quero. Eu disse, mas eu estava com os números da casa assim na mão. Eu disse assim, olha o tanto de número que nós vamos visitar essas casas aqui, mas se der tempo eu vou na sua. Eu achei incrível, porque aquela mulher estava na fila, naquela hora, de manhã. Ela saiu da fila e foi para a casa dela esperar a gente. Sabe que hora nós fomos na casa dela? 5 horas da tarde. Eu disse, agora nós terminamos e nós vamos na casa daquela senhora. E nós fomos na casa da senhora. Quando nós chegamos lá, a filha dela era surda e muda. E a família dela, tudo veio de uma linhagem surda e muda. A sobrinha dela, que estava lá, também surda e muda. E eu olhei para os meninos e disse assim, começa a orar, viu? Vocês oram que eu vou ungir ela. Né? E aí eu fui, eu ungi, a gente estava muito cheio de Deus, né? E aí eu fui lá e ungi a menina, e eu vi, pastor, minha visão abriu, eu vi um bolo aqui, fazendo aqui, um bolo aqui na garganta dela, um negócio enrolando aqui, e eu pensava que estava todo mundo vendo, né? E depois começou a sair uma capa do ouvido dela, sabe? Saiu uma capa, saiu umas coisas, e ela ficou desmaiada. Aí eu falei assim para a mãe dela, a senhora não chama ela agora, espera umas 2 horas para ela acordar, porque ela está com a unção do Espírito Santo. Né? E aí a mãe dela disse, quando nós fomos embora, a mãe dela disse assim, eu não aguentei não, fiquei desesperada, porque minha filha estava deitada aí nesse sofá. E ela disse que chamou a menina. A menina levantou curada, gente. Curada totalmente. E eu sou impactada com essa cura. Aleluia. Sou impactada até hoje. Essa menina tinha 15 anos quando nós fomos na casa dela. E uma mulher adventista. E engraçado foi que eu disse para a mãe dela, quando eu cheguei na porta, né, quando eu cheguei com a minha turma na porta, eu disse assim, só por causa da sua fé, Jesus vai curar sua filha. Glória a Deus. Meu Deus, eu me lembro de Jesus, quando falou, né, da filha de Jairo, né? É quando Jesus falou da menina que estava morta, que ela não estava morta. Né? E eu, assim, era muito ousadia. Então, eu quero dizer para vocês que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente jejua, a gente medita na palavra, a gente se enche de Deus e você recebe ousadia do céu. E você coloca a mão nas pessoas mesmo, você ora, você prega, e Jesus cura. Né? E os sinais seguem aos que creem. Amém. Glória a Deus. Poder de Deus. Bom, como a gente falou, a gente poderia ficar um mês inteiro falando só sobre jejum, um mês inteiro falando só sobre oração. Queria te mostrar aqui o livro no qual nós estamos baseando o estudo desse mês, que é Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Nós começamos falando sobre o que é disciplinas espirituais, falamos também sobre quem foi Richard Foster, e é muito importante você assistir essas aulas. Você vai encontrar ela aqui no canal da Lagoinha Brasília Capital. Procure em playlist EBD 2023, as nossas aulas estão lá gravadas e você pode assistir todas as aulas se você não esteve conosco. Te convido, domingo, 9 horas da manhã, está aqui acompanhando a EBD ao vivo, mais uma aula sobre estudo e meditação. Vai ser precioso, eu creio que você vai crescer muito em Deus. Isso, e muito obrigado por você que está aqui nos acompanhando. E tudo que a gente está falando aqui não é para trazer um conhecimento. Isso aí é para que a palavra incorpore em você. Se ouvir essa palavra, Deus trabalhou, certamente Deus trabalhou no seu coração, coloque isso em prática, coloque rápido. Quando você recebe algo de Deus, coloque em prática rápido, para não dar tempo do inimigo roubar essa semente. Comece logo, o Senhor falou contigo, já comece rápido, e você vai ver a diferença, a revolução que vai acontecer na sua vida espiritual. Isa, Marinalva, muito obrigada. Eu quero falar uma coisa. Pode falar. Aproveita e começa o jejum agora. É isso aí. Já começa o período de oração agora, já faz o seu voto agora. Mas melhor fazer um voto menor e cumprir do que um grande e não cumprir. Amém? Comece aos poucos. É verdade, gente. A gente vem jejuar. Vamos embora vem aqui para na EBD. Vem para a EBD, vocês tudo estão ouvindo. Vem para a EBD, que aqui a gente aprende muito. E, olha, Deus está falando muito com a gente profundo nessa questão do jejum, viu? Glória é tempo a Deus. de jejuar, Jesus está voltando. Amém, amém. Obrigada para você que ficou ligado aqui com a gente. Segunda-feira que vem estaremos novamente aqui com o professor Gabriel, falando sobre estudo e meditação
Muito obrigada, boa noite, que Deus te abençoe e até domingo, 9 horas da manhã aqui na IBD. Deus abençoe. Tchau, tchau.